Às vezes, as almas mais solitárias são as que melhor se compreendem. Às vezes, são necessários 20 anos de silêncio para que você esteja pronto para ser ouvido novamente. Tansy Braddock tinha 62 anos quando desceu de Broken Tooth Ridge naquela manhã de outono. Por 2 décadas, ela viveu sozinha lá em cima, e os moradores do vale pararam de perguntar o motivo. Eles simplesmente a chamavam de Mulher da Montanha. Mas quando ela chegou para comprar suprimentos, toda a cidade estava reunida no curral, observando um burro selvagem chamado Smokey Ears destruir outra cerca. Todos os fazendeiros haviam tentado domá-lo. Todos haviam falhado. Sir Brinks estava cuidando de suas costelas machucadas e de seu orgulho ferido. Então Tansy entrou naquele círculo empoeirado e fez algo que ninguém esperava. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. O que uma mulher tranquila poderia fazer que uma dúzia de fazendeiros durões não conseguiu? Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está nos assistindo. E se essa história te tocar, inscreva-se, porque amanhã teremos algo especial. A mochila de couro surrada nas costas de Tansy. Os ombros de Braddock já viram dias melhores, assim como a mulher que a carregava. As alças estavam rachadas e remendadas com linha de pesca, a lona remendada com pedaços de pele de veado que ela mesma havia curtido. Ela continha tudo o que Tansy precisava para sua viagem trimestral descendo a montanha. Uma lista escrita cuidadosamente a lápis no verso de um envelope velho, algumas notas dobradas no bolso da camisa e a determinação silenciosa que a manteve viva por 20 anos em Broken Tooth Ridge. Ela saiu de sua cabana antes do amanhecer, como sempre. A descida levava 4 horas se você conhecesse as trilhas, mais tempo se não conhecesse. Tansy conhecia cada pedra, cada rota, cada lugar onde o caminho se estreitava até desaparecer, e você tinha que confiar nos seus pés para encontrar o caminho. Ela carregava uma bengala esculpida em cinza da montanha, com a superfície lisa devido aos anos de uso. 20 entalhes marcavam a madeira, um para cada ano que ela vivera sozinha ali em cima. Ela esculpira o primeiro com as mãos trêmulas, ainda sensíveis pela partida. O mais recente, ela havia adicionado no mês passado, com a faca se movendo de forma firme e segura. O cume em si era um lugar difícil, todo de xisto e sombras, onde o vento soprava frio mesmo no verão. Sua cabana ficava em uma pequena clareira que ela havia escolhido por seu isolamento, tão escondida nas dobras da montanha que mesmo os caçadores raramente passavam por ali. Ela havia construído uma vida ali a partir do nada. Um jardim que lutava contra o solo rochoso, um riacho límpido e frio, uma pilha de lenha que nunca parecia alta o suficiente para o inverno. Era uma vida de simplicidade deliberada, reduzida ao que importava: sobrevivência, solidão e a ausência de perguntas que ela não queria responder. O vale abaixo era um mundo completamente diferente. Tansy podia vê-lo se estender enquanto descia, a colcha de retalhos de fazendas e campos, a estreita faixa de estrada que conectava tudo a tudo. A cidade em si, mal grande o suficiente para merecer o nome, agrupava-se em torno de uma única rua principal, uma loja geral, uma loja de ração, uma lanchonete que também funcionava como correio e a primeira igreja batista que ninguém parecia frequentar, exceto para casamentos e funerais. Ela já havia morado ali há muito tempo, não no vale propriamente dito, mas perto o suficiente para que as pessoas se lembrassem de seu rosto, se não de seu nome. Isso foi antes de ela se tornar a Mulher da Montanha, antes de partir, antes do que a obrigou a partir. Naquela época, eles a chamavam de outra coisa, mas aquela mulher não existia mais. Quem quer que Tansy Braddock tivesse sido aos 42 anos, ela não era mais aquela pessoa. A loja geral era sempre sua primeira parada. Harold Pitts a administrava há 30 anos e havia aprendido a não conversar com Turney além do estritamente necessário. Ela apreciava isso nele. Ela lhe entregava sua lista, ele reunia os itens, ela pagava em dinheiro e pronto, sem comentários sobre o tempo, sem perguntas sobre como ela estava se virando sozinha lá em cima, sem olhares de pena, apenas negócios. Mas hoje, ao contornar a última curva antes da cidade, ela percebeu algo diferente. O silêncio habitual do meio da manhã foi quebrado por vozes, muitas delas vindas da direção do curral da cidade. Tansy parou, com uma mão na bengala, ouvindo. Vozes masculinas, em sua maioria, elevadas naquele tom particular que significava excitação ou problema. Provavelmente ambos. Ela deveria ter ido direto para a loja. Deveria ter mantido a cabeça baixa, feito o que tinha que fazer e voltado para a montanha antes que alguém percebesse que ela estava lá.
Esse era o acordo, tácito, mas entendido. Ela não os incomodava. Eles não a incomodavam. Mas a curiosidade era algo difícil de ignorar, especialmente quando você passava 20 anos sem companhia, apenas com seus próprios pensamentos. O curral ficava nos limites da cidade, um recinto amplo com cercas de pinho desgastadas, que já haviam visto dias melhores. Ao se aproximar, Tanzi viu pelo menos 2 dúzias de pessoas reunidas ao redor dele, mais pessoas do que ela via em um só lugar há anos. Todos observavam algo dentro do curral, com a atenção fixa com a intensidade de espectadores em uma luta de boxe. Ela abriu caminho até a borda da multidão, ficando para trás, onde não seria notada. Não foi difícil. As pessoas viam o que esperavam ver e ninguém esperava que a mulher da montanha aparecesse de repente em uma reunião da cidade. Dentro do curral, um homem se levantava do chão, com poeira cobrindo suas calças jeans e as costas de sua camisa. Tanzi o reconheceu, mesmo à distância. Calder Brinks, o fazendeiro mais proeminente do vale. Um homem que construiu sua reputação com base em sua teimosia e recusa em admitir a derrota. Ele estava com quase 70 anos, cabelos grisalhos e ainda forte, mas se movendo com a rigidez cautelosa de alguém que acabara de sofrer uma queda violenta. E parado no outro lado do curral, com o peito arfando e as orelhas coladas à cabeça, estava o motivo da queda. Um burro da cor da fumaça e da sombra, compacto e musculoso, com olhos que não demonstravam nada além de fúria e medo. Orelhas de fumaça, murmurou alguém perto de Tanzi. Malditos animais, vão acabar matando alguém. A mulher ao lado dele assentiu. 3 anos assim, ninguém consegue fazer nada com ele. É o 5º homem a tentar este mês. Tanzi observou Ceder mancar em direção à cerca, com uma mão pressionada contra as costelas. Seu rosto estava tenso de dor e de algo mais. Vergonha, talvez, ou raiva por seu próprio fracasso. Outros homens correram para ajudá-lo a passar pelas grades, suas vozes uma mistura de preocupação e alívio mal disfarçado por não terem sido eles ali dentro. Devíamos abatê-lo, disse alguém. Um animal assim não tem utilidade para ninguém. Um desperdício de um bom burro, acrescentou outra voz. Só precisa da mão certa. Já tentamos todas as mãos do vale. As coisas deram errado. Só isso. Alguns animais são assim mesmo. O olhar de Tanzi voltou-se para o burro. Smoke Ears não se moveu do seu canto, mas seu corpo inteiro ainda estava tenso, pronto para explodir em violência à menor provocação. Ela já tinha visto aquela postura antes, aquela combinação particular de desafio e terror. Era a postura de algo que havia sido ferido tantas vezes que não conseguia mais se lembrar como era a sensação de segurança. Sem querer, ela se viu estudando os movimentos do animal, a maneira como ele transferia seu peso, o movimento de suas orelhas acompanhando cada som. Havia inteligência ali. Ela podia ver isso e algo mais. Uma espécie de exaustão desesperada que vinha de travar a mesma batalha repetidamente, sem esperança de vencer. Uma lembrança surgiu sem ser solicitada. Suas próprias mãos no pescoço de um cavalo anos atrás, sentindo o tremor de medo sob a pele quente. Uma voz, sua voz, mais jovem e firme, dizendo: "Tudo bem, ninguém vai machucar você. Eu prometo." Ela reprimiu a lembrança, mas ela deixou uma dor para trás. Ser estava de pé agora, cercado por votos de boa sorte e conselheiros. Seu queixo estava firme, daquele jeito que os homens ficam quando estão determinados a não mostrar fraqueza. "Vou tentar novamente amanhã", ele dizia. "Só preciso de uma abordagem diferente." "Você precisa de um milagre?" alguém murmurou, não tão baixinho assim. Tanzi ajustou a mochila nos ombros, preparando-se para partir. Isso não era da sua conta. Os problemas da cidade não eram seus problemas. Não eram há 20 anos. Ela tinha suprimentos para comprar e uma longa caminhada pela frente. O que quer que acontecesse com um burro teimoso em um pequeno vale não tinha nada a ver com ela. Mas quando ela se virou para ir embora, as orelhas de Smoke se moveram em seu canto e, por um momento, seus olhos se encontraram através da extensão empoeirada do curral. Naquela breve conexão, Tanzi viu algo que a paralisou. Reconhecimento, não especificamente dela, mas de espécie, reconhecendo espécie. 2 criaturas que escolheram o isolamento em vez da confiança, a selvageria em vez da vulnerabilidade, porque a alternativa se mostrou dolorosa demais para suportar. Ela ficou ali, paralisada entre partir e ficar, enquanto a multidão ao seu redor debatia o destino do burro e o orgulho ferido de Cersei. Sua mão encontrou a superfície desgastada da bengala. Traçou uma das 20 marcas sem olhar. 20 anos fugindo da conexão,
das perguntas, do risco de ser conhecida. E ali estava esse animal, há 3 anos em sua própria guerra particular, travando a mesma batalha que ela vinha travando o tempo todo. Não é problema seu, disse ela baixinho para si mesma. Mas seus pés não se moveram em direção ao armazém. Em vez disso, contra todos os instintos que a mantiveram segura e isolada por 2 décadas, Tansy Braddock se viu se aproximando da cerca do curral, seus olhos nunca saindo do burro cor-de-fumaça, que estava tão preso por seu medo quanto ela sempre esteve pelo dela. O cabresto rasgado pendia de um poste da cerca como uma bandeira de batalha, suas fibras de corda desgastadas e rachadas, onde as orelhas de fumaça o haviam quebrado durante uma de suas fugas. Tansy contou outros 3 espalhados pelo curral, cada um marcando mais uma tentativa fracassada de controlá-lo. O acúmulo de equipamentos quebrados contava uma história por si só, uma história de força contra força, sem nada a mostrar, além de danos para ambos os lados. Ela observou Keder recusar a ajuda de 2 homens mais jovens, afastando-os com uma careta. Seu orgulho estava mais ferido do que suas costelas. Qualquer um podia ver isso. Ele construíra sua reputação por ser capaz de lidar com qualquer animal, domar qualquer cavalo, controlar qualquer situação com pura força de vontade. Mas a força de vontade por si só não funcionava com Smoky Ears. E esse fracasso pesava sobre Seider como um fardo. Deveríamos tê-lo abatido quando ele apareceu pela primeira vez. Um velho fazendeiro disse ao seu companheiro. Ele apareceu do nada há 3 anos, meio faminto e malvado. Todos pensamos que a gentileza o acalmaria. Estávamos errados. 3 anos. Tansy fez as contas automaticamente. Isso significava que Smoky Ears teria aparecido na mesma época em que ela fez o 17º entalhe em sua bengala. 17 anos sozinha até então, e ela pensava que tinha esquecido como se importar com qualquer coisa além de sua própria sobrevivência. Aparentemente, ela também estava errada sobre isso. A multidão estava diminuindo agora, o show tinha acabado por aquele dia. Calder se retirou para sua caminhonete, sentando-se no banco do motorista, com a porta aberta, respirando com cuidado. Sua esposa havia falecido alguns anos atrás. Tansy tinha ouvido isso, mesmo lá no alto da colina. Desde então, ele se dedicou ao trabalho na fazenda com a intensidade de um homem tentando fugir de seus próprios pensamentos. Ela entendia esse impulso melhor do que gostaria. As orelhas de Smoke não relaxaram. Na verdade, ele parecia mais agitado agora que a maioria das pessoas havia ido embora. Sua cabeça estava erguida, as orelhas girando, acompanhando cada movimento e som. Quando um pedaço de papel voou pelo curral, ele se assustou violentamente, batendo na cerca com força suficiente para fazer as grades tremerem. Ele vai se machucar, disse Tansy, sem querer dizer isso em voz alta. A mulher ao lado dela se virou surpresa. Era mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, com mãos calejadas e olhos cansados. Ele se machuca com frequência, disse ela. Tem cicatrizes por todo o corpo, causadas pelo arame da cerca e pelo próprio pânico. O Dr. Freely diz que é só uma questão de tempo até ele quebrar uma perna ou algo pior. E então eles vão sacrificá-lo. Então eles vão sacrificá-lo. A mulher concordou. É uma pena. Ele é um animal tão bonito por baixo de todo esse medo. Tansy assentiu lentamente. Bonito e quebrado como tudo o mais que sobreviveu lutando. A mulher estudou Tansy com curiosidade aberta. Você é a mulher da montanha, não é, Tansy Braddock? Sou Lily Brinks. Sou casada com o filho de Keder, Ben. Ela disse isso como uma confissão, como se fosse algo de que não se orgulhava muito. Eu sei quem você é. Não era hostil, apenas factual. Tansy tinha visto Lily por perto em suas viagens anteriores para buscar suprimentos e notado como a jovem mulher parecia sempre procurar uma saída para qualquer conversa em que estivesse presa. Você já trabalhou com cavalos, não é? Antes de você subir a montanha, minha sogra costumava falar sobre isso antes de falecer. Dizia que você tinha um dom com animais difíceis. A pergunta caiu como uma pedra em águas calmas, causando ondulações nas memórias. Tansy havia se esforçado muito para mantê-las submersas. Sim, ela havia trabalhado com cavalos. Ela os treinava, os domesticava e construiu uma pequena reputação por ser capaz de alcançar aqueles que todos os outros haviam desistido. Isso foi antes, quando ela era uma pessoa completamente diferente. Isso foi há muito tempo, disse Tansy baixinho. Mas você ainda se lembra como fazer. Lembrar não é o mesmo que fazer. Lily olhou para o curral, onde Smoky Ears ainda estava rígido de tensão. Talvez não, mas ninguém mais aqui se lembra de nada, exceto da força, e a força não funcionou.
Antes que Tansy pudesse responder, a voz de Calder cortou o espaço entre elas. Lily, achei que Ben estivesse esperando você em casa. Não havia calor na voz, apenas autoridade. Os ombros de Lily tensionaram-se imediatamente, e ela lançou um olhar de desculpa a Tansy antes de se dirigir ao sogro. Tansy observou a troca de palavras, a irritação mal disfarçada do homem mais velho, a diferença cautelosa da mulher mais jovem, e viu outro tipo de cativeiro tão real quanto as grades de madeira do curral. Ela devia ir embora, devia afastar-se naquele momento, ir à loja geral, comprar os seus mantimentos e desaparecer de volta para a montanha onde pertencia. O burro não era responsabilidade dela. Os problemas da cidade não eram problemas dela. Ela passou 20 anos aprendendo a não se importar com as coisas e ficou boa nisso. Mas seus pés a levaram para mais perto da cerca do curral, em vez de afastá-la. Suas mãos encontraram a madeira áspera da grade superior e ela ficou ali, apenas observando. Smoke a observava pelas costas, seu corpo inteiro um ponto de interrogação de suspeita. Você está pensando em tentar alguma coisa? Ela se virou e viu Keder parado a alguns metros de distância, com um braço em volta das costelas. De perto, ela podia ver as linhas de dor ao redor dos olhos dele, a frustração gravada na expressão de sua boca. Não, disse Tansy. Só estou olhando. Ele não vale a pena ser olhado. Animais sem valor. Ele está com medo. A expressão de Sarah endureceu. Ele é malvado. Há uma diferença, não há? Tani manteve a voz calma, neutra. Do meu ponto de vista, o medo e a maldade parecem muito semelhantes quando duram há muito tempo. Agora és algum tipo de especialista? Havia uma ponta de agressividade na pergunta, afiada com o orgulho ferido. Não, apenas alguém que sabe como é o medo. Ficaram em silêncio por um momento, ambos observando o burro. O Smoke Ears tinha se movido para o canto mais distante novamente, o mais longe possível dos humanos. Sua respiração tinha se acalmado um pouco, mas seus músculos ainda estavam tensos, prontos para fugir ou lutar. Eu tentei ser paciente, disse Ser finalmente. Tentei guloseimas, tentei tratá-lo com gentileza, tentei tudo o que os livros dizem. Nada funciona. Ele só fica mais agressivo, talvez porque ele não confie que a paciência vai durar. Talvez ele esteja esperando o momento em que você desista da gentileza e volte a usar a força. Ser cerrou os dentes. Você acha que poderia fazer melhor? Era um desafio puro e simples. Tansy reconheceu o que era. Um teste, um desafio, uma maneira de Kder recuperar algum controle, provando que mesmo a lendária mulher da montanha não poderia ter sucesso onde ele havia falhado. Ela deveria dizer não, deveria se afastar da isca, da armadilha, de toda a situação. Mas algo na postura de Smoke, na selvageria desesperada de seu medo, despertou algo nela que 20 anos de isolamento não conseguiram matar completamente. Não sei, disse ela honestamente, mas acho que a abordagem que você está usando está piorando as coisas, não melhorando. Ele não está mais lutando contra você. Ele está lutando contra a expectativa de que você vai machucá-lo. E a expectativa é muito mais difícil de superar do que apenas teimosia. Então, o que você faria de diferente? Tansy mudou a mochila de lugar, sentindo o peso dela, o peso de seus próprios anos acumulados de fuga. Eu pararia de tentar quebrá-lo. Eu pararia de tratá-lo como um problema que precisa ser resolvido. Eu apenas... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu apenas estaria presente com ele. Sem planos, sem cronograma, apenas dois seres vivos no mesmo espaço, nenhum tentando controlar o outro. Ser bufou. Isso não é treinar. Isso é apenas ficar parado, talvez, mas ficar parado ainda não machucou ninguém. O fazendeiro a estudou com os olhos semicerrados, ponderando algo. Finalmente, ele disse, você quer tentar? Fique à vontade, mas quando ele te jogar no chão como fez com todos os outros, não espere simpatia. Tansy olhou para ele por um longo momento, depois voltou a olhar para Smoke Ears. Tudo nela que havia aprendido a sobreviver sozinha gritava para que ela recusasse manter a distância cuidadosa que a protegia há tanto tempo. Mas havia outra voz, mais baixa, quase esquecida, a voz da mulher que ela era antes que a dor a levasse para a montanha. Aquela mulher acreditava na possibilidade de cura. Acreditava que mesmo as criaturas mais feridas podiam aprender a confiar novamente se alguém fosse paciente o suficiente, presente o suficiente, disposto o suficiente a esperar. Tudo bem, ela se ouviu dizer. Vou tentar. As sobrancelhas de Calder se ergueram. Ele claramente não esperava que ela aceitasse. Quando? Agora. Agora. Você não quer pensar sobre isso? Volte amanhã com um plano.
Tansy ajustou sua mochila mais uma vez, depois a colocou cuidadosamente na base da cerca. Pensar nisso só vai me dar tempo para desistir. E planos não funcionam com animais como ele. Você tem que sentir o caminho. Sem se dar tempo para repensar, ela pulou a cerca do curral. A madeira desgastada era lisa sob suas mãos, quente pelo sol da tarde. Ela desceu lentamente para dentro do recinto, aterrissando com os joelhos dobrados, tornando-se o mais pequena e inofensiva possível. A reação de Smoker foi imediata. Ele ergueu a cabeça, orelhas achatadas, e recuou para o canto com uma força que sacudiu a cerca atrás dele. Um zurro baixo de advertência ressoou em seu peito, ainda não agressivo, mas definitivamente não acolhedor. Tansy não se aproximou. Ela simplesmente ficou parada a alguns metros da cerca, com a mochila ainda nos ombros e a bengala na mão. Ela não olhou diretamente para o burro, não fez nenhum movimento brusco. Ela apenas respirou, esperou e deixou que ele visse que ela não iria exigir nada dele. Atrás dela, ela podia ouvir Cersei se acomodando para observar, podia sentir o peso de seu ceticismo. Algumas outras pessoas a notaram no curral e estavam se aproximando, curiosas ou preocupadas. Deixe-as observar, deixe-as pensar o que quiserem. No momento, a única opinião que importava era a do burro, e ele estava deixando sua posição bem clara. Fique longe. Então ela ficou longe. Ela ficou parada sob o sol de outono, sentindo o calor em seus ombros, ouvindo os pequenos sons da cidade seguindo com suas atividades. E lentamente, gradualmente, ela sentiu algo mudar. Não em Smoke Ears, ainda não, mas em si mesma. A espiral apertada de isolamento que ela envolvia seu coração há 20 anos afrouxou um pouco. Apenas o suficiente para deixar entrar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela ainda pudesse fazer isso, ainda pudesse atravessar a lacuna entre o medo e a confiança se fosse corajosa o suficiente para tentar. O burro a observava com olhos escuros e desconfiados, e Tansy Braddock, a mulher da montanha, o observava de volta e esperava. A fotografia no bolso da camisa de Tansy estava amassada por anos de ser dobrada e desdobrada, as bordas macias pelo manuseio. Ela nunca mais olhou para ela. Provavelmente não olhava há 5 anos, mas ainda ela carregava. Um talismã, talvez uma lembrança, um castigo. Ela não tinha certeza do que era. Ela estava parada no curral há 20 minutos e Smoke Ears não havia se movido do seu canto. Tudo bem. Ela não esperava que ele se movesse. A confiança não se constrói em minutos ou mesmo horas. Ela se constrói no lento acúmulo de momentos em que o dano esperado não chega, em que a paciência se mostra genuína, em vez de tática. A multidão atrás dela ficou inquieta e depois entediada, e a maioria se dispersou. Apenas Ser permaneceu, encostado na cerca com os braços cruzados, observando com a intensidade de um homem que não conseguia acreditar no que estava vendo, ou melhor, no que não estava vendo. Sem drama, sem confronto, apenas uma mulher parada e um burro se recusando a reconhecê-la. Esse é o seu plano, Ser finalmente gritou. Ficar parada aí. Tansy não se virou. Sim, isso não é treinamento. Eu sei. Uma pausa. Quanto tempo você planeja fazer isso? O tempo que for preciso. Ela o ouviu murmurar algo baixinho, mas ele não foi embora. Isso lhe disse algo sobre Calder Brinks. Apesar de toda a sua arrogância e orgulho ferido, ele estava curioso o suficiente para ver isso até o fim. Ou talvez teimoso o suficiente. Com homens como ele, era difícil dizer a diferença. Smoke Ears mudou o peso do corpo e Tansy sentiu o movimento através do chão antes de vê-lo. Suas orelhas se moveram para a frente por apenas 1 segundo, depois voltaram ao normal. Testando, ela manteve a respiração estável, a postura relaxada. Nada nela demonstrava ameaça. Nada nela demonstrava controle. O sol se movia pelo céu. As sombras se alongavam. As pernas de Tansy começaram a doer por ficar parada, mas ela não mudou de posição. Esse era o trabalho, não a parte emocionante, não o momento decisivo, mas a paciência lenta e árdua que precedia toda mudança significativa. Ela havia esquecido que lá na montanha, quando sua única companhia era você mesmo, você não precisava de paciência. Você não precisava esperar por confiança ou conexão. Você simplesmente existia dia após dia no silêncio ecoante de seus próprios pensamentos. Uma lembrança surgiu sem ser convidada, a voz de sua filha brilhando de entusiasmo. Mamãe, olha, eu ensinei Copper a fazer reverência. O peito de Tansy apertou. Ela empurrou a lembrança para baixo, mas ela se agarrou como a névoa da manhã. Copper era uma égua castanha, gentil e ansiosa por agradar.
Nada como orelhas de fumaça. Mas o princípio era o mesmo. Recompensa. Os pequenos passos celebram as pequenas vitórias. Nunca peça mais do que o animal está pronto para dar. Sua filha tinha entendido isso instintivamente e abordado o treinamento com uma alegria e paciência que Tansy tentava imitar. Emma. O nome da filha dela era Emma. Ela nunca mais o dizia em voz alta. Não o fazia há anos, mas às vezes ele ecoava em sua mente como um sino que não parava de tocar. Emma, que amava cavalos e mapas desenhados à mão, e a maneira como o gelo se acumulava nos vidros das janelas. Emma, que tinha 12 anos quando o ônibus escolar perdeu o controle em uma estrada gelada, e Tani forçou sua atenção de volta ao presente. O passado era um lugar perigoso para se vagar, especialmente ali, especialmente agora, quando ela precisava de toda a sua concentração no animal à sua frente. A cabeça de Smokeyer abaixou-se ligeiramente. Não muito, quase imperceptível, mas Tansy percebeu. Suas orelhas ainda estavam para trás, seu corpo ainda tenso, mas aquela pequena mudança na postura dizia muito. Ele estava começando a acreditar que ela poderia realmente ficar ali parada, que poderia realmente não pressioná-lo, apressá-lo, exigir algo dele. Eu vejo você, ela disse baixinho. Não exatamente para ele, não exatamente para si mesma. Eu sei como é sentir tanta dor que você não consegue imaginar deixar alguém chegar perto o suficiente para machucá-lo novamente. A orelha do burro se moveu ao som de sua voz, mas ele não fugiu. Um pequeno progresso. Atrás dela, Calder mudou de posição e a cerca rangeu, as orelhas do burro ficaram tensas imediatamente, a cabeça se levantou rapidamente, o corpo se enrolou. Tansy ainda não se moveu. Desculpe, murmurou Kader. Esqueci como ele é assustador. Ele não é assustador, ele é vigilante. Há uma diferença. Parece a mesma coisa daqui. Não é. Tansy manteve a voz baixa e calma. Assustador é uma reação exagerada a coisas inofensivas. Vigilante é uma resposta razoável a um mundo que se provou perigoso. Ele não está sendo irracional. Ele está sendo inteligente. Outro longo silêncio. Então você realmente acha que ele pode ser domesticado? Acho que ele pode aprender que nem todos são uma ameaça. Se isso é o mesmo que domesticar, eu não sei. A tarde foi passando. Em algum momento, Harold, da loja geral, veio ver o que estava acontecendo. Tani ouviu-o falar com Cedar em tom baixo, ouviu seu nome ser mencionado. Ela ignorou os dois. Seu mundo inteiro havia se reduzido a este curral, este animal, este frágil fio de possibilidade que se estendia entre eles. Smoke Ears deu um passo à frente. Apenas um, hesitante e incerto, mas um passo mesmo assim, depois outro. Ele ainda estava a 6 metros de distância, ainda pronto para fugir, mas estava se movendo em direção a ela, em vez de se afastar. E isso significava algo. O coração de Tansy acelerou, mas ela se forçou a permanecer imóvel. Este era o momento crucial, o momento em que a maioria das pessoas tentaria capitalizar o progresso, estenderia a mão ou se aproximaria ou diria algo encorajador. Mas esses eram impulsos humanos, desejos humanos por resolução e avanço. Os animais não funcionavam nos prazos humanos. Eles funcionavam em seus próprios ritmos, em sua própria disposição. Então ela ficou parada, esperou e deixou Smoke Ears decidir o que viria a seguir. Ele deu mais um passo, depois parou. Suas narinas se dilataram, absorvendo o cheiro dela. Suas orelhas se moviam constantemente, rastreando os sons da cidade, do vento, dos pássaros acima. Tudo era uma ameaça em potencial. Tudo precisava ser avaliado. Isso mesmo, murmurou Tansy. Leve o tempo que precisar. Ninguém vai apressá-lo. Ninguém vai forçá-lo. Você pode escolher. As palavras eram para ele, mas ressoaram em seu próprio peito com uma força inesperada. Há quanto tempo ela não escolhia realmente nada? 20 anos atrás, ela fugira para a montanha em uma névoa de tristeza e culpa, e então simplesmente ficara lá. Não porque tivesse escolhido ativamente o isolamento dia após dia, mas porque a inércia era mais fácil do que a mudança. Porque ficar sozinha era mais simples do que se conectar. Porque, se você não deixasse ninguém se aproximar, eles não poderiam magoá-la quando inevitavelmente fossem embora. Mas isso não era escolher, era apenas se esconder. Smoke Ears estava a 3 metros de distância agora, perto o suficiente para que Tansy pudesse ver as cicatrizes em sua pele, os lugares onde arame, corda ou tratamento rude haviam deixado suas marcas. Perto o suficiente para ver a inteligência em seus olhos e o medo
E por baixo de ambos, algo tão profundamente enterrado que a maioria das pessoas nunca notaria. Algo que poderia ser esperança. Sua garganta apertou inesperadamente. Quando foi a última vez que ela sentiu esperança? Esperança real, não apenas a determinação sombria de sobreviver a mais um inverno. O burro parou a 5 metros de distância. Era o mais perto que ele conseguia chegar, pelo menos por hoje. Seu corpo inteiro tremia com o esforço de superar seus instintos de ficar, quando tudo nele queria fugir. Ótimo, disse Tansy suavemente. Isso é bom. É o suficiente. Muito lentamente, ela se abaixou para sentar-se de pernas cruzadas no chão. O movimento fez Smoke estremecer, mas ele não fugiu. Ela colocou sua bengala ao lado, ao alcance, mas sem ameaçá-lo. Então ela simplesmente sentou-se sem olhar para ele, mas além dele, dando-lhe espaço para ficar perto dela sem a pressão da atenção direta. O sol estava se pondo, pintando tudo em tons de âmbar e ouro. O estômago de Tansy lembrou-a de que ela não comia desde o amanhecer, e suas pernas estavam rígidas por ficar em pé por tanto tempo. Mas nada disso importava. O que importava era o burro selvagem parado a 1,5 metros de distância, escolhendo, talvez pela primeira vez em 3 anos, não fugir. Atrás dela, ela ouviu a voz de Calder, mais baixa do que antes. Que me dane. Tansy não respondeu. Ela apenas sentou-se na poeira do curral, sentindo o peso da fotografia no bolso, sentindo a dor da velha mágoa e da nova possibilidade entrelaçadas em seu peito. E ela respirou, esperou e torceu para que amanhã os fumantes se lembrassem desse momento, desse pequeno e frágil momento, quando algo novo se tornou possível. A cela nupcial que ele trouxe da montanha no dia seguinte era velha, mas estava muito bem conservada. O couro estava macio devido a anos de lubrificação cuidadosa. Os freios eram suaves e delicados, nada parecidos com os equipamentos ásperos pendurados na loja geral. Ela os havia guardado há 20 anos, dizendo a si mesma que nunca mais precisaria deles, dizendo a si mesma muitas coisas que estavam se revelando menos verdadeiras do que ela acreditava. Ela chegou ao curral logo após o amanhecer, antes que a maioria da cidade acordasse. O silêncio lhe convinha. Significava que não havia público, nenhuma pressão, nenhum Brinks mais frio observando com sua mistura de ceticismo e curiosidade relutante. Smoke Ears estava esperando em seu canto de sempre, mas algo havia mudado. Quando Tansy pulou a cerca, ele não empurrou as orelhas para trás. Não se preparou para fugir. Ele apenas observou. Alerta, sim, cauteloso, com certeza. Mas não tão assustado quanto ontem. Bom dia, disse Tani baixinho, sentando-se no chão no mesmo lugar de antes. A brida estava sobre seu colo, bem visível, mas sem parecer ameaçadora. Trouxe algo para te mostrar, sem pressão, só para você ver, cheirar, se acostumar com a presença dela. Ela sabia que falar com animais não significava que eles entendiam as palavras. Mas o tom era importante, o ritmo era importante. O ato de falar calmamente era tão benéfico para ela quanto para ele. Isso a mantinha centrada. Impedia que ela se apressasse. Impedia que seu nervosismo humano se espalhasse pelo espaço entre eles. Smoke Ears deu 3 passos a mais do que ontem. Agora estava a 2 metros de distância, talvez 2,5. Seu pescoço estava esticado, narinas dilatadas, tentando captar o cheiro dela e o cheiro do couro. Tansy levantou a cabeçada lentamente, segurou-a para que ele pudesse vê-la claramente e, em seguida, colocou-a no chão novamente. Sem movimentos bruscos, sem truques, apenas, aqui está uma coisa, aqui está o que eu tenho. Você pode olhar ou não, a escolha é sua. As orelhas do burro se moveram para a frente, agora genuinamente curiosas. Ele deu mais um passo. Isso mesmo, murmurou Tansy. Nada assustador, apenas couro velho e metal. Provavelmente cheira a poeira e montanhas, talvez um pouco como eu, já que tenho carregado isso. Mais um passo. Agora, 1,80 m. A memória veio mais nítida dessa vez, mais difícil de afastar. Emma no celeiro segurando uma brida contra a luz, examinando a costura com a intensidade que ela dedicava a tudo. Mamãe, por que algumas partes têm esses cachos nas laterais? Isso se chama anéis, querida. Eles dão a você um controle melhor, mas você precisa ser gentil com eles. Tudo tem a ver com ser gentil, não é? Com cavalos? Sim, com a maioria das coisas, na verdade. Emma sorriu com isso, seu rosto inteiro se iluminando com compreensão. Ela sempre foi rápida nesse sentido, rápida em ver conexões que outros não percebiam. Teria sido uma ótima treinadora. Com tempo, a visão de Tansy ficou um pouco embaçada.
Ela piscou para clarear, forçando-se a voltar ao presente. Smoke Ears estava a 1,20 m de distância agora, perto o suficiente para tocar se ela esticasse o braço. Ela não esticou o braço. O sol subiu mais alto. Os sons da cidade começaram a chegar. Um caminhão dando a partida, vozes chamando umas às outras, o sino da porta da loja geral. Sons normais da vida normal. O tipo de som que Tanzi havia eliminado de seu mundo tão completamente que quase havia esquecido como era existir no meio das pessoas, do barulho, da conexão. Smoke Ears abaixou a cabeça até que seu focinho ficou a centímetros da brida. Ele cheirou profundamente, depois bufou e cheirou novamente. Testando, aprendendo. Não vou machucar você, disse Tanzi. Prometo. Não estou aqui para machucar você. Estou apenas... Ela fez uma pausa, surpresa com o que estava prestes a dizer. Estou aqui apenas para entender você e talvez para que você me entenda. Os olhos escuros do burro encontraram os dela. Por um longo momento, eles simplesmente se olharam. Duas criaturas feridas que sobreviveram recusando-se a ser vulneráveis, agora sentadas na poeira de um curral ao amanhecer, dando os primeiros passos hesitantes em direção a algo que nenhum dos dois sabia nomear. Então Smoke Ears fez algo que tirou o fôlego de Tanzi. Ele estendeu o focinho e tocou seu joelho. Apenas um leve contato, quase imperceptível, e então desapareceu. Mas tinha acontecido. Tanzi não se moveu, não reagiu, não tentou transformar aquele pequeno gesto em algo mais do que era. Ela apenas ficou sentada ali, com o coração batendo forte contra as costelas, sentindo o fantasma daquele toque como uma marca. Bem, agora, ela sussurrou. Isso foi corajoso. Passos atrás dela quebraram o feitiço. Smoke Ears recuou assustado, colocando 3 metros entre eles em um piscar de olhos. Tanzi cerrou os dentes de frustração ao se virar para ver quem havia interrompido. Lily Brink estava parada na cerca, com uma mão cobrindo a boca. Desculpe, disse ela rapidamente. Não foi minha intenção. Eu só estava... Ela parou, parecendo se recompor. Eu vi o que acabou de acontecer. Ele tocou em você. Ele tocou? Tanzi levantou-se lentamente, sacudindo a poeira de sua calça jeans. E agora teremos que reconstruir tudo. Desculpe, disse Lily novamente, parecendo genuinamente angustiada. Eu deveria ter ficado atrás. É que eu tenho vindo aqui cedo nas últimas manhãs, observando você trabalhar com ele. Ela parou novamente, procurando as palavras certas. É lindo. O que você está fazendo? A paciência que tem. Tanzi observou a jovem com mais atenção. De perto, ela podia ver as olheiras de Lily. A tensão em seus ombros, a postura de alguém que carregava fardos sobre os quais não falava. Você chega cedo muitas vezes? Perguntou Tanzi. É tranquilo antes que o rancho acorde, antes que Ben precise de algo, antes que Calder comece a distribuir tarefas. Apenas tranquilo. Os dedos de Lily se entrelaçaram. Gosto de ver você com as orelhas fumegantes. É como ver alguém falando uma língua que eu esqueci. Você trabalha com animais? Trabalhava. Antes de me casar com Ben, eu treinava cavalos no rancho da minha família. Nada sofisticado, apenas o básico. Mas eu adorava. Sua voz suavizou com a lembrança. Adorava o desafio. A maneira como você tinha que encontrar cada animal onde ele estava, não onde você queria que ele estivesse. O que aconteceu? A expressão de Lily fechou-se ligeiramente. A família do Ben acha que as mulheres não devem fazer trabalho de fazenda. Pelo menos, não trabalho de fazenda a sério. O Ceder diz que não é apropriado. O Ben concorda com tudo o que o pai diz. Ela disse isso com naturalidade, mas Tanzi ouviu a resignação por baixo da lenta sufocação de alguém cujo mundo se tinha tornado cada vez mais pequeno, até mal conseguir respirar. Então, você vem aqui, disse Tanzi para recordar. Para recordar? Sim, dar. Lily olhou para Smokey, que ainda estava encostado na cerca distante, observando os dois com olhos cansados. Você acha que pode realmente ajudá-lo? Não sei, mas acho que vale a pena tentar. Mesmo que ele nunca seja o que eles querem que ele seja, mesmo que ele sempre seja difícil, Tanzi percebeu a pergunta por trás da pergunta. Ser difícil não é uma falha. Às vezes, é a única resposta razoável a uma situação irracional. Os olhos de Lily encontraram os dela, perspicazes e inquisitivos. Então ela assentiu lentamente, como se Tanzi tivesse confirmado algo que ela estava pensando, mas não ousava dizer em voz alta. Eu devo ir, disse Lily, antes que Ben se pergunte onde estou. Mas posso voltar amanhã, talvez só para observar. Não é meu curral. Você não precisa da minha permissão. Eu sei, mas estou perguntando mesmo assim. Havia algo no pedido que tocou Tanzi,
apesar de seu bom senso. Um reconhecimento, talvez, uma sensação de que Lily estava pedindo mais do que apenas permissão para observar um burro sendo domesticado. Venha quando quiser, disse Tansy. De manhã cedo é melhor. Há menos distrações. O rosto de Lily se iluminou com um sorriso que a transformou, fazendo-a parecer mais jovem e menos sobrecarregada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ela saiu rapidamente, olhando para trás uma vez antes de desaparecer na esquina da loja geral. Tansy a observou partir, sentindo-se estranhamente inquieta. Ela tinha descido da montanha para comprar suprimentos e, de alguma forma, acabou não apenas trabalhando com um burro traumatizado, mas também se tornando o quê? Uma confidente, uma mentora. Nenhum dos dois papéis a deixava confortável. Ambos pareciam perigosos de maneiras que ela não conseguia definir. Ela voltou-se para o curral. Smoke Ears ainda estava encostado na cerca mais distante, mas suas orelhas estavam novamente para a frente, acompanhando seus movimentos. Somos só nós dois, disse Tansy baixinho. Todos os outros são extras. Ela sentou-se no chão, pegou a cabeçada e esperou. O sol subiu mais alto. A cidade acordou completamente. Vozes e veículos criavam um cenário de vida normal. E lentamente, com cuidado, Smoke Ears começou a longa jornada de volta pelo curral, atraído por algo que ele não conseguia definir, mas não conseguia resistir à atração de alguém que entendia que a cura não podia ser apressada, apenas convidada. Quando Tansy finalmente saiu para buscar seus suprimentos, Smoke Ears já havia se aproximado o suficiente para cheirar a rédea mais 3 vezes. Ela conseguiu passar um dedo por sua crina, apenas por um segundo, o suficiente para sentir o pelo áspero e o calor por baixo antes que ele se afastasse novamente. Progresso, pensou ela, colocando a mochila nos ombros para a longa caminhada de volta para casa. Um progresso pequeno, difícil e imperfeito. A fotografia em seu bolso parecia pesar mais do que o normal enquanto ela subia de volta para Broken Tooth Ridge. Ela parou no meio do caminho, respirando com dificuldade, e a tirou do bolso. Olhou para ela pela primeira vez em anos. Emma sorria para ela do papel amarrotado, com um sorriso cheio de buracos e olhos brilhantes, ao lado de Copper, com uma mãozinha no pescoço do prefeito. Ela tinha 10 anos na foto. 2 anos antes, Tansy a dobrou cuidadosamente e a colocou de volta no bolso. Amanhã ela voltaria. Amanhã tentaria novamente. Amanhã talvez Smokers a deixasse tocá-lo por mais do que um segundo. E talvez, apenas talvez, ela descobrisse por que ajudar um burro ferido parecia a primeira coisa real que ela fazia em 20 anos. O desenho a lápis de cera escorregou da mochila de Tansy quando ela a colocou no chão muito rapidamente, e quando percebeu, Lily já o estava a pegar. O rosto da jovem suavizou-se com uma compreensão imediata. Você tinha uma filha, disse Lily baixinho. Não é uma pergunta. O primeiro instinto de Tansy foi pegar o desenho de volta, recuar para trás das paredes que mantinha há 20 anos. Mas o tom de Lily não continha pena nem julgamento, apenas reconhecimento. E de alguma forma, isso tornou mais difícil desviar o assunto. Há muito tempo, disse Tansy. Finalmente. Quantos anos ela tinha quando desenhou isso? 6, talvez 7. Ela adorava desenhar montanhas. Dizia que pareciam gigantes adormecidos. Lily estudou o esboço rudimentar de uma figura humana rotulada como uma mãe, ao lado de triângulos pontiagudos que representavam montanhas, céu roxo, grama verde, um círculo amarelo para o sol com linhas irradiando como se estivesse gritando. Posso perguntar o que aconteceu com ela? E lá estava a pergunta que Tansy vinha evitando há 2 décadas. Ela poderia desviar novamente, poderia pegar o desenho e mudar de assunto, poderia recuar para o silêncio confortável que a protegia há tanto tempo. Em vez disso, ela se ouviu dizer: acidente de ônibus escolar há 20 anos neste inverno. Ela tinha 12 anos. As palavras saíram monótonas, sem emoção, mas Tansy as sentiu como pedras em seu peito. Ela não dizia a idade de Emma em voz alta há anos. Não falava sobre o acidente com outra pessoa desde antes da montanha, ela nem se lembrava. Lily colocou cuidadosamente o desenho em cima da mochila de Tansy. Sinto muito. Todos sentiam muito. Tansy não queria soar amarga, mas soou assim mesmo. Sentir muito não mudava nada. Não, acho que não mudaria. Eles ficaram em silêncio, observando Smoker vasculhar uma pilha de feno. Tânia havia convencido Ceder a ficar no curral. O burro, ainda assustado com movimentos repentinos, mantinha uma distância cautelosa na maior parte do tempo, mas tinha começado a associar a presença de Tansy à calma, em vez de à ameaça. Pequenas vitórias.
Foi por isso que você foi para a montanha? Lily perguntou. Por causa da sua filha. Eu fui porque não suportava estar em um mundo onde ela não estava. Cada esquina me lembrava dela. Cada criança de bicicleta. Cada ônibus escolar que passava. A voz de Tanzi falhou, mas ela continuou. E todos me olhavam como se eu estivesse quebrada, como se eu fosse frágil, como se pudesse me despedaçar se dissessem a coisa errada. Então eu fui embora. E seu marido, ex-marido, ele ficou, tentou superar isso à sua maneira. Nós simplesmente não conseguíamos lidar com a dor juntos. Continuávamos nos puxando para baixo, em vez de nos ajudarmos a flutuar. Ela fez uma pausa. Pelo que soube, ele se casou novamente. Espero que ele seja feliz. Eu realmente espero. Lily assentiu lentamente. A dor é estranha. A maneira como ela te isola, mesmo quando você está cercada por pessoas que se importam. Algo em seu tom de voz fez Tanzi olhar para ela mais atentamente. Você parece saber algo sobre isso. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Câncer. Sabíamos que isso iria acontecer há meses, mas saber não tornou as coisas mais fáceis. Os dedos de Lily traçavam padrões na grade da cerca. Ben e eu tínhamos acabado de começar a namorar. Ele estava bem. Parecia sólido, estável, como uma âncora na tempestade. Então, quando ele me pediu em casamento 1 ano depois, eu disse sim. Achei que estava escolhendo a segurança. Mas segurança e prisão podem parecer muito semelhantes vistas de fora. O riso de Lily era amargo. Ben não é cruel, nem mais frio. Eles apenas são fixos em seus hábitos, suas crenças, sua compreensão de como as coisas devem ser. E eu passei 10 anos tentando me encaixar em um molde que não combina com quem eu sou. Tanzi reconheceu a dor nessas palavras. Ela sentiu algo semelhante com seu próprio marido depois que Emma morreu. A maneira como o luto a transformou em alguém diferente e a vida antiga não se encaixava mais. Por que ficar? Perguntou Tanzi. Para onde eu iria? A fazenda da minha família foi vendida depois que minha mãe morreu. Não tenho dinheiro para recomeçar. E Ben, ele não é mau, ele é apenas... Ela parou procurando palavras que não vinham. Apenas não é quem você precisa que ele seja. Sim. Lily pareceu aliviada por ter sido chamado exatamente assim. Antes que Tanzi pudesse responder, a caminhonete de Ser parou no curral. Ele saiu lentamente, ainda protegendo as costelas machucadas, e caminhou até elas na cerca. Seus olhos imediatamente se voltaram para Smoke Ears, avaliando. Progredindo? Perguntou ele. Um pouco, disse Tani. Ele está comendo feno sem verificar se há ameaças a cada 30 segundos. Isso já é alguma coisa, mas ele ainda deixa você se aproximar dele. Perto o suficiente para fazer diferença, resmungou Sir. Ben tem perguntado sobre aquele burro. Quer saber quando vamos tomar uma decisão sobre ele. Lily cerrou os dentes, mas não disse nada. Que tipo de decisão? Perguntou Tanzi, embora já soubesse. Se vamos continuar tentando ou cortar nossas perdas. Os animais só têm dado problemas nos últimos 3 anos. Ben acha que devemos vendê-lo para alguém que não se importe com um projeto. Ou, ele fez uma pausa, ou sacrificá-lo se ninguém o quiser. Você não pode, disse Lily imediatamente. Não depois de tudo isso. Não quando Tanzi finalmente está fazendo progressos. Progresso não paga contas nem conserta cercas, disse Calder. Mas seu tom era mais gentil com sua nora do que antes. E Ben tem razão. Investimos muito tempo e dinheiro em um animal que talvez nunca seja útil. Útil, repetiu Tanzi. É isso que importa se ele é útil. A expressão de Terry endureceu. Esta é uma fazenda de trabalho, não um santuário. Todos os animais precisam ganhar seu sustento. E se não conseguem, se estão danificados além do que você considera aceitável, então tomamos decisões difíceis. Isso faz parte da vida na fazenda. Tanzi sentiu a raiva surgir, quente e desconhecida. Ela passou 20 anos reprimindo suas emoções, mantendo tudo à distância. Mas ficar ali ouvindo Ceder discutir sobre Smoke Ears como se ele fosse um equipamento quebrado em vez de um ser vivo. Isso tocou algo sensível. Ele não está danificado, disse ela com voz baixa e controlada. Ele está traumatizado. Há uma diferença. Coisas danificadas não podem ser curadas. Coisas traumatizadas podem, se tiverem a chance. E quanto tempo dura essa chance? Ser perguntou. Semanas? Meses? Anos? Em que momento admitimos a derrota? Quando o animal nos diz para admitir? Não quando nossa paciência se esgota. Eles se entreolharam. Duas almas teimosas travadas em uma discussão que era apenas parcialmente sobre o burro. Tanzi podia ver algo cintilando nos olhos de Keder. Reconhecimento, talvez, ou vergonha, ou ambos. Finalmente ele desviou o olhar. Vou lhe dar mais 2 semanas.
Depois disso, Ben tomará a decisão. Ele voltou para sua caminhonete, movendo-se com rigidez, e foi embora sem dizer mais nada. Lily soltou o ar que estava prendendo. Obrigada por enfrentá-lo. Não fiz isso para receber agradecimentos. Eu sei, mas mesmo assim, Lily fez uma pausa. Ele respeita você. Posso dizer que ele nunca admitiria, mas respeita. Tansy não sabia o que fazer com essa informação, então guardou-a e voltou sua atenção para Smoke Ears. O burro havia se aproximado da cerca durante a discussão, atraído pelas vozes deles, ou talvez pela curiosidade. Ele estava a cerca de 2 burros a 5 metros de distância, com as orelhas para a frente, observando. 2 semanas, disse Tansy baixinho. É o que temos. É tempo suficiente? Não sei. Depende do que estamos tentando alcançar. Se o objetivo é fazê-lo se comportar como um burro normal, provavelmente não. Se o objetivo é ajudá-lo a se sentir seguro o suficiente para confiar, talvez... Lily ficou em silêncio por um momento. Então, como é viver sozinha na montanha todo esse tempo? A pergunta pegou Tansy desprevenida. Silencioso, ela disse finalmente. Simples, seguro. Solitário, sim, mas solitário de uma forma que você pode controlar. É diferente de se sentir solitário perto das pessoas. Eu entendo isso, disse Lily suavemente. Eu me sinto solitária na minha própria casa na maioria dos dias, cercada pela família e ainda assim sozinha. Tansy olhou para a jovem e viu a si mesma há 20 anos. Viu o desespero, a sensação de estar presa, o anseio por algo diferente, mesmo quando você não conseguia nomear o que era esse algo. As montanhas não são a resposta, disse Tansy. Fugir ajuda no início. Dá espaço para respirar, mas eventualmente você fica sozinha consigo mesma. E se você não gosta de quem você é, a geografia não muda nada. Mas isso lhe deu tempo, não foi? Para sofrer sem que todos estivessem olhando. Sim, mas também me permitiu esconder-me. Há uma diferença entre curar e se esconder, e não tenho certeza se descobriu o que estava fazendo. Um pequeno barulho fez com que os dois se virassem. Smoke Ears havia se aproximado ainda mais. Agora perto o suficiente para que Tansy pudesse estender o braço e tocá-lo. Ele não estava olhando diretamente para nenhum dos dois, mas toda a sua postura havia se suavizado. O medo rígido havia se transformado em algo mais parecido com cautela misturada com possibilidade. Tansy subiu lentamente no curral. Desta vez, Smoke Ears não fugiu. Ele mudou seu peso, incerto, mas manteve sua posição. Isso é corajoso, murmurou Tansy, movendo-se em direção a ele com lentidão deliberada. Isso é tão corajoso. Ela parou a 1 metro de distância, estendeu a mão com a palma para baixo, deixando-o ver, cheirar e decidir. As narinas de Smoke Ears se dilataram. Suas orelhas se moveram. Cada músculo de seu corpo estava tenso com o esforço de não correr. E então, lentamente, com cuidado, como se isso lhe custasse tudo o que tinha, ele esticou o pescoço e tocou o focinho na palma da mão dela. Os olhos de Tansy ardiam com lágrimas inesperadas. Ela piscou para contê-las, concentrando-se na suavidade aveludada do nariz dele, na respiração quente contra sua pele, no tremor que percorria o corpo dele. Essa pequena conexão, esse minúsculo ato de confiança após tanto medo, era importante. Significava algo. Atrás dela, ouviu Lily exalar suavemente. Lindo, sussurrou a jovem. Sim, pensou Tansy. E assustador, porque a confiança era sempre assustadora, porque se abrir para uma conexão significava se abrir para a perda, porque se importar com qualquer coisa, com qualquer pessoa, significava dar a elas o poder de te magoar. Mas ali, com a mão tocando um animal ferido que de alguma forma encontrou coragem para tentar novamente, Tansy sentiu algo se quebrar em seu peito. Não se quebrando, mas se abrindo como o gelo se fragmentando na primavera, abrindo caminho para que algo novo surgisse. Ela ainda não sabia o que era esse algo, não sabia se teria força para sustentá-lo, mas pela primeira vez em 20 anos, estava disposta a descobrir. O medalhão de prata tinha sido um presente de Emma no aniversário de 40 anos de Tansy. Uma escolha infantil, metal banhado a prata, doce e sincero, de uma loja de artesanato, com uma corrente que tinha deixado seu pescoço ligeiramente verde até que ela a substituísse por algo melhor. Dentro havia 2 pequenas fotografias. Emma aos 8 e Emma aos 11, ambas sorrindo com aquele sorriso cheio de dentes que fazia o coração de Tan apertar todas as vezes. Ela não abria o medalhão há anos, usava-o debaixo da blusa, onde ninguém podia vê-lo, onde ele pressionava seu externo como um segundo batimento cardíaco, uma lembrança, uma penitência, uma maneira de manter Emma por perto,
mesmo que perto fosse a última coisa que Tansy se permitia estar com alguém em 2 décadas. Mas, deitada em sua cabine naquela noite, sem dormir e inquieta, ela se viu abrindo a corrente e segurando o medalhão na palma da mão. O metal estava quente devido ao calor do seu corpo. Ela o abriu com cuidado, a pequena dobradiça protestando levemente. Emma olhou para ela das fotografias, congelada para sempre na infância, para sempre à beira de se tornar quem quer que ela pudesse ter sido. Tansy traçou as imagens com um dedo, sentindo a suavidade do plástico protetor, e se permitiu lembrar do dia em que Emma lhe deu o medalhão. Ela estava tão orgulhosa. Economizei minha mesada por 3 meses. Mamãe, você gostou? Adorei, querida. Você tem que colocar fotos nele. Fotos minhas, para que você sempre se lembre. Eu nunca poderia te esquecer. Mas Emma insistiu. Escolheu as fotos ela mesma e ajudou Tansy a colocá-las nas pequenas molduras. Então, ela prendeu o colar no pescoço de Tansy com dedos cuidadosos. Pronto. Agora estamos sempre juntas. Sempre juntas. Tansy fechou o medalhão e o pressionou contra o peito, sentindo a dor surgir forte e repentina, como há 20 anos. Seria de se esperar que o tempo amenizasse a dor, suavizasse as arestas até que ela se tornasse suportável. Mas a dor não funcionava assim. Ela ficava adormecida. Sim, tornava-se algo que você carregava, em vez de algo que carregava você. Mas nunca desaparecia de verdade. Apenas aprendia a esperar. Ela deve ter acabado dormindo, porque o amanhecer a acordou com a luz do sol entrando pela única janela da cabana e os pássaros cantando nos pinheiros. Ela se vestiu automaticamente, pegou sua mochila e começou a descer a montanha antes que pudesse se convencer a não fazê-lo. O bilhete estava enfiado sob uma cerca do curral, dobrado uma vez e preso com uma pedra. Tansy o encontrou quando chegou logo após o nascer do sol, antes que houvesse alguém por perto. Eu sei quem você é. Encontre-me no restaurante. 12:00. Venha sozinha. Sem assinatura, sem explicação. Apenas essas 2 frases escritas à mão que ela não reconheceu. O primeiro instinto de Tansy foi ignorar, queimar o bilhete e fingir que nunca o tinha visto. Mas a curiosidade e um frio medo não a deixaram. Alguém sabia. Alguém tinha ligado a mulher da montanha a quem quer que ela fosse antes, e queriam falar sobre isso. Ela passou a manhã com os ouvidos fumegantes tentando se concentrar, mas sua mente continuava vagando para o bilhete. Quem a havia encontrado? O que queriam? Contariam à cidade sua história como se fosse um boato? O burro percebeu sua distração. Ele estava nervoso, mais incerto do que havia estado nos últimos dias. Tansy se forçou a se concentrar, a respirar, a estar presente. Ela havia aprendido na montanha que os animais refletiam sua energia. Se você trouxesse caos, eles lhe devolviam caos. Desculpe, ela murmurou para ele. Minha cabeça não está aqui hoje. Isso não é justo com você. Smoke Ears a observava com aqueles olhos escuros e perspicazes. Depois de um momento, ele deu um passo à frente, depois outro, até ficar perto o suficiente para descansar o queixo no ombro dela. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que Tansy sentiu a garganta fechar. Obrigada, ela sussurrou, levantando a mão lentamente para acariciar o pescoço dele. Eu precisava disso. Às 12:40, ela saiu do curral e caminhou em direção à lanchonete. Seu coração batia forte, as palmas das mãos suadas, apesar do ar frio do outono. Ela se sentia exposta de uma forma que não sentia há anos, como se a concha protetora que construíra ao seu redor estivesse rachando, deixando-a vulnerável a tudo o que viesse a seguir. A lanchonete estava quase vazia, apenas alguns moradores locais tomando um café da manhã tardio. Tansy o viu imediatamente. Calder Brinks, sentado em uma cabine nos fundos, 2 xícaras de café já sobre a mesa. Ela parou na porta, confusa. Você? Ele apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. A mente de Tansy disparou. Calder. Era ele quem tinha descoberto. Ela se aproximou da mesa lentamente, com todos os seus instintos gritando para que ela fugisse. Não estou aqui para machucá-la, disse ele quando ela se sentou. E não pretendo contar nada a ninguém. Eu só precisava falar com você em particular. Como você descobriu? Fiquei curioso. Depois de ver você com orelhas de fumo, quis entender o que a tornava diferente. Então, fiz algumas pesquisas, principalmente em arquivos de jornais antigos. Levei um tempo para juntar as peças, mas encontrei o relatório do acidente. Encontrei o nome da sua filha. Encontrei o seu nome como parente mais próximo. Ele fez uma pausa, seu rosto marcado pelo tempo parecia preocupado. Sinto muito pela Emma, por tudo isso. As mãos de Tansy tremiam.
Ela as pressionou contra a mesa. O que você quer me dizer? Eu entendo. Sarah envolveu a xícara de café com as duas mãos. Minha esposa Margot morreu há 6 anos. Apendicite, imagine só. Ela vinha sentindo dores há dias, mas eu disse que ela estava exagerando. Disse que ela só precisava descansar, tomar um analgésico e parar de reclamar. Quando finalmente a levei ao hospital, a infecção já havia se espalhado. Ela morreu 2 dias depois. Ele disse isso sem emoção, mas Tanzi podia ver o custo disso em seus olhos. Eu a matei, continuou ele. Não com minhas mãos, mas com meu orgulho, minha teimosia, minha certeza de que sabia mais do que ela sobre o próprio corpo. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar de Tanzi diretamente. Então, quando vejo você trabalhando com aquele burro, quando vejo a paciência que você tem, a gentileza, eu reconheço isso. Você está tentando salvar algo que não conseguiu salvar antes. Assim como eu tenho tentado provar que não sou o homem que deixou sua esposa morrer porque era orgulhoso demais para ouvir. Tanzi sentiu algo mudar em seu peito. É por isso que você continuou me desafiando. Por que você parecia tão irritado? Eu não estava irritado com você. Eu estava irritado comigo mesmo. Você desceu daquela montanha e fez o que eu não consegui. Admitiu sua fraqueza, pediu ajuda, mostrou vulnerabilidade. E eu odiei isso. Odiava que você fosse mais corajoso do que eu. Eles ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, um caminhão passou ruidosamente. Alguém riu na cozinha. As reportagens dos jornais, disse Tanzi finalmente. O que diziam? Você quer a verdade? Quero o que você encontrou. Ser tirou uma fotocópia dobrada do bolso do paletó e a deslizou pela mesa. Isso é da investigação. O motorista do ônibus perdeu o controle no gelo. Várias testemunhas. A polícia rodoviária concluiu que ninguém poderia ter feito nada diferente. Foi um acidente, puro e simples. As mãos de Tanzi não cooperavam o suficiente para desdobrar o papel. Keder fez isso por ela gentilmente e virou para que ela pudesse ler. A linguagem oficial ficou borrada diante de seus olhos, mas certas frases se destacaram. Nenhuma negligência encontrada, circunstâncias inevitáveis, nenhuma culpa individual. No final, uma lista de testemunhas que afirmaram que as estradas estavam impossivelmente geladas, que o ônibus estava em boas condições, que a mãe de Emma tinha feito tudo certo, tinha garantido que Emma estivesse no ponto a tempo, tinha preparado o lanche dela, tinha lembrado para ela ficar sentada até o ônibus chegar à escola. Eu me culpei, sussurrou Tani. Eu deveria ter levado ela naquele dia. Eu deveria tê-la mantido em casa. Eu deveria... Você deveria o quê? Prever o futuro, controlar o tempo. A voz de Calder era gentil, mas firme. Tanzi, eu li isso 1 dúzia de vezes. Não havia nada que você pudesse ter feito. Ninguém poderia ter feito nada. Então por que ainda sinto que a culpa é minha? Porque é isso que a dor faz. Ela procura alguém para culpar. E quando não há mais ninguém, ela se volta contra você. Ele se inclinou para a frente. Eu sei porque faço a mesma coisa. Repito aquela semana com Margot várias vezes. Cada momento em que descartei a dor dela. Cada vez que disse para ela parar de reclamar. E penso que se eu tivesse ouvido, se eu tivesse sido diferente, se isso alguma vez para, a repetição, não, mas torna-se menos intensa, menos constante, especialmente se deixarmos outras pessoas entrar. Se pararmos de nos esconder. Tanzi olhou para ele, olhou realmente e viu o mesmo cansaço, carregava o mesmo peso. Você também se tem escondido, só que de forma diferente da minha. Eu me escondi atrás do trabalho, atrás de ser o fazendeiro durão. Atrás de garantir que todos me vissem como forte, para que não vissem quem eu realmente sou. Um homem que não conseguiu salvar sua esposa e não consegue se perdoar por isso. Então, por que me contar isso? Por que agora? Caldera recostou-se, suspirando. Porque observar você com aquele burro me ensinou algo. Você está mostrando a ele que o mundo não precisa ser uma ameaça constante. Que a confiança é possível. Que a cura real, começa quando você deixa alguém ver suas feridas. E você quer que eu deixe as pessoas verem as minhas. Quero que você considere que talvez 20 anos seja tempo suficiente para se esconder. Que talvez Emma não quisesse você naquela montanha, punindo-se por algo que não foi culpa sua. A menção do nome de Emma pela boca de Calder deveria ter soado como uma violação. Em vez disso, soou como uma permissão, como se alguém finalmente dissesse em voz alta o que Tanzi tinha medo de pensar. Não sei mais como viver no mundo, ela admitiu. Não sei como estar perto das pessoas sem a montanha entre nós. Então talvez você comece aos poucos, como com as orelhas de fumaça.
Um passo de cada vez, um momento de confiança de cada vez. Tanzi olhou para o relatório, para as palavras que a absolviam da culpa, mesmo que a culpa tivesse sido sua companheira constante por 2 décadas. Parte dela queria rejeitá-lo, insistir que ainda era culpada, porque a culpa era familiar. A culpa lhe dava algo a que se agarrar. Mas outra parte, a parte que sentira o hálito de Smoker em sua palma, que ouvira a solidão de Lily e a reconhecera como sua, que esculpira 20 entalhes em uma bengala e se perguntara se algum dia haveria uma razão para parar de contar essa parte, queria acreditar, queria aceitar que talvez, apenas talvez, ela estivesse carregando um fardo que nunca foi seu para carregar. Não sei se consigo fazer isso, disse ela baixinho. Nem eu, respondeu Cedar. Nem eu. Mas talvez possamos descobrir juntos. 2 tolos teimosos aprendendo a perdoar a si mesmos. Ele se levantou, deixou o dinheiro da conta do café sobre a mesa e colocou a mão brevemente no ombro dela. Leve o relatório, leia quando estiver pronta. E amanhã, volte ao curral. Termine o que começou com o Smoke Ears. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Todos nós precisamos, Tanzi. Só não sabíamos disso até você aparecer. Ele a deixou sentada ali com a fotocópia sobre a mesa e 20 anos de exílio autoimposto. De repente, parecendo menos uma proteção e mais uma prisão. E Tansy Braddock, que pensava ter aprendido tudo o que havia para saber sobre sobrevivência, percebeu que nunca havia realmente aprendido a viver. O recorte de jornal amarelado que caiu da fotocópia tinha a data de 3 semanas após a morte de Emma. Tansy nunca tinha visto isso antes, nunca tinha visto nenhuma cobertura jornalística. Estava consumida pela dor demais para ler qualquer coisa sobre o acidente. Mas ali estava, em papel de jornal frágil, com uma manchete que fez suas mãos tremerem. Comunidade chora pela menina amada. Investigação isenta mãe de toda a responsabilidade. Ela leu isso em pé no curral ao amanhecer, com o Smoke Ears observando-a do canto com o que parecia ser preocupação. O artigo detalhava as conclusões da investigação, incluía citações de várias testemunhas, e até mencionava que o distrito escolar havia implementado novos protocolos de segurança por causa do acidente, não porque alguém fosse culpado, mas porque os sistemas sempre podiam ser melhorados. E lá no parágrafo final, a mãe de Emma Braddock, Tansy, não pôde ser encontrada para comentar. Os vizinhos relatam que a família pediu privacidade durante este momento difícil. Privacidade, era assim que eles chamavam. Mas Tansy sabia a verdade. Ela já havia começado a desaparecer naquela época. Já havia parado de atender a porta, parado de atender o telefone, parado de estar presente em qualquer lugar, exceto em sua própria dor crescente. Seu marido tentou por semanas, talvez meses. Ele tentou entrar em contato com ela, mas ela estava inacessível, afogada em culpa, que este artigo provou ser infundada. E, eventualmente, ele parou de tentar. Ele precisava fazer isso, provavelmente, para se salvar. Ela dobrou os papéis cuidadosamente e os colocou no bolso da camisa, ao lado do medalhão. A prova de sua inocência estava perto de seu coração, onde a culpa havia vivido por 20 anos. Manhã. Ela se virou e viu Calder se aproximando da cerca, movendo-se com mais facilidade hoje, suas costelas claramente se recuperando. Ele parecia diferente, de alguma forma mais leve, talvez. Ou talvez fosse apenas que Tansy o via de forma diferente, agora que entendia o que o motivava. Eu li, disse ela, tudo, e não sei o que fazer com isso. Passei 20 anos acreditando que era responsável, que se tivesse feito algo diferente, qualquer coisa diferente, Emma ainda estaria viva. Sarah assentiu lentamente. Passei anos acreditando a mesma coisa sobre Margot. Ainda acredito na maioria dos dias. Mas tenho pensado no que você disse sobre trauma versus dano, sobre como a cura significa deixar para trás a história que contamos a nós mesmos, mesmo quando essa história é a única coisa que nos mantém inteiros. É muito o que pensar. Não tenho dormido muito ultimamente. Ele se inclinou contra a cerca, observando as nuvens de fumaça. Queria lhe dizer outra coisa, algo que eu deveria ter dito há anos. Tenny esperou. Margot sabia, ele disse baixinho, sobre o apêndice dela, sobre como estava grave. Os médicos me contaram depois que ela soube, dias antes de me contar. Ela estava tentando lidar com isso sozinha porque não queria me preocupar durante a temporada de entalhe. Calder, deixe-me terminar. Sua voz estava áspera, ela sabia. E mesmo assim não insistiu mais para obter ajuda, porque aprendeu ao longo de 40 anos de casamento que meu trabalho sempre vinha em primeiro lugar, que eu descartava suas preocupações como exageradas.
Que ser forte e silencioso era o que eu valorizava. Ele fez uma pausa, movendo a mandíbula. Então, quando digo que a matei, estou falando sério. Não naquele dia com aquela decisão, mas ao longo de décadas ensinando a ela que as necessidades dela vinham em segundo lugar. Foi isso que a matou. Tansy sentiu o peso da confissão dele se instalar entre eles. Por que você está me contando isso? Porque vejo como você está olhando para aquele relatório como se ele fosse consertar alguma coisa. Como se a prova da sua inocência fosse fazer a culpa desaparecer. Ele se virou para encará-la. Mas não vai. Eu também tenho provas. Registros médicos, análise da linha do tempo, tudo isso. Provas de que Margot fez suas próprias escolhas. E isso não ajuda, porque a culpa não tem a ver com fatos. Tem a ver com sobreviver quando eles não sobreviveram. Culpa do sobrevivente. Foi assim que o terapeuta chamou. Aquele que eu vi 2 vezes antes de decidir que estava bem e não precisava de ajuda. Ele riu amargamente. Passei 6 anos bem, sendo forte, sendo exatamente o que todos esperavam, e tem sido um inferno. Tansy olhou para ele, esse homem orgulhoso e teimoso que finalmente se abriu o suficiente para deixar a verdade sair, e sentiu uma afinidade que não esperava. Eles eram iguais, na verdade. Ambos fugindo de fantasmas. Ambos se escondendo atrás de versões de si mesmos que não permitiam fraqueza, luto ou o trabalho confuso de realmente se curar. O que mudou? Ela perguntou. O que fez você decidir parar de ficar bem? Você, ele disse simplesmente, sem elaborar. Eu te observando com aquele burro, a paciência que você traz, a maneira como você continua aparecendo, mesmo quando o progresso é invisível. A maneira como você é corajosa o suficiente para ser vulnerável. Ele apontou para Smoke Ears. Você me ensinou algo, Tansy. Você me ensinou que força não é nunca quebrar. É estar disposto a tentar novamente depois de ter quebrado. Antes que ela pudesse responder, Smoke Ears fez algo sem precedentes. Ele atravessou todo o curral e parou diretamente na frente deles, com o nariz quase tocando as grades da cerca. Ele olhou de Tansy para Ser e vice-versa, orelhas para a frente, corpo relaxado, presente, curioso, quase esperançoso. Bem, que me dane, sussurrou Ser. Ele nunca fez isso antes. Tansy escalou a cerca lentamente, com o coração batendo forte. Era isso, o momento pelo qual ela tinha trabalhado, a conquista que significava que toda a paciência e espera tinham valido a pena. Ela se aproximou de Smoke Ears com a mão estendida, palma para baixo, dando a ele todas as chances de mudar de ideia e fugir. Ele não fugiu. Em vez disso, ele abaixou a cabeça e pressionou a testa contra o peito dela, bem onde o medalhão pendia sob sua blusa. O peso dele, a confiança no gesto, a vulnerabilidade completa que isso revelava. Algo em Tansy que estava trancado há 20 anos. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele e se permitiu chorar. Não eram lágrimas silenciosas, nem tristeza contida, mas soluços que vinham de algum lugar tão profundo que ela havia esquecido que existia. Ela chorou por Emma, pelo tempo perdido, pelo casamento que não sobreviveu à morte da filha, pelos 20 anos de exílio autoimposto. Ela chorou por Smoke Ears e por qualquer trauma que o tivesse deixado tão assustado. Ela chorou por Calder e Margot, pela solidão aprisionada de Lily, por todas as almas feridas tentando sobreviver em um mundo que continuava exigindo que fossem mais fortes do que se sentiam. E Smoke Ears ficou perfeitamente imóvel, suportando seu peso, oferecendo conforto da única maneira que sabia, através de sua presença paciente e do simples presente de não fugir. Quando a tempestade passou, Tansy se afastou e descansou a testa no pescoço do burro. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por confiar em mim. Atrás dela, a voz de Calder estava rouca de emoção. Essa é a coisa mais corajosa que já vi. Ela se virou para olhá-lo, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Qual parte? Tudo isso, o choro, aceitar o conforto, deixar alguém ver você se quebrar? Ele limpou a garganta. Acho que não choro desde o funeral de Margot. Achava que não era masculino. Achava que tinha que ser forte para Ben, para os peões, para todos que estavam observando. E agora acho que talvez a força seja diferente do que eu acreditava. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Acho que talvez eu tenha me enganado sobre muitas coisas. Tansy enxugou o rosto com as costas da mão. Eu também. Eles ficaram ali na manhã tranquila, 2 pessoas e um burro, todos feridos de maneiras diferentes. Todos dando passos hesitantes em direção a algo que poderia eventualmente se assemelhar à cura. O sol subiu mais alto.
Os sons da cidade se infiltraram na abertura da loja geral, caminhões dando partida, a vida continuando de sua maneira mundana e persistente, fumaça saindo das orelhas, Tanzis esfregando o focinho no bolso, procurando por guloseimas. Ela riu de verdade, e tirou uma fatia de maçã que havia trazido. Ele a pegou gentilmente da palma da mão dela, seus lábios aveludados tomando cuidado para não tocar sua pele, e mastigou com satisfação. Não quero voltar para a montanha, disse Tanzi de repente. Não permanentemente. Não mais. Calder olhou para ela com surpresa. Não, acho que 20 anos são suficientes. Acho que Emma ficaria furiosa comigo por esconder isso por tanto tempo. Ela sempre quis que eu fosse corajosa. Tanzi acariciou o pescoço de Smoker, sentindo seu calor, a sólida realidade da conexão. E acho que, se puder ajudar esse animal assustado a aprender a confiar novamente, talvez eu também possa aprender. Para onde você irá? Ainda não sei. Mas não consigo me curar na montanha. Tudo o que faço lá é sobreviver. E sobreviver não é o mesmo que viver. Ser assentiu lentamente. Então eu tenho uma cabana na minha propriedade. Costumava ser para o capataz do rancho, mas há anos lidamos com as coisas de maneira diferente. Está vazia. Precisa de alguns reparos. Mas se você quiser um lugar para ficar enquanto decide o que fazer, não posso pagar aluguel. Não pedi isso, mas você poderia continuar trabalhando com orelhas de fumaça. E talvez você pudesse me ensinar um pouco do que sabe sobre paciência, sobre gentileza, sobre não ser tão teimosa o tempo todo. Tanzi olhou para ele, esse homem que tinha sido seu adversário e estava se tornando seu amigo, e sentiu algo se abrir em seu peito. Não era cura, ainda não, mas a possibilidade de cura. A porta se abriu apenas o suficiente para deixar a luz entrar. Vou pensar sobre isso, disse ela. É tudo o que peço. Ele a deixou sozinha com Smoky Ears, parecendo entender que alguns momentos precisavam de privacidade. Tanzi ficou parada no curral enquanto a manhã se desenrolava ao seu redor, uma mão no pescoço quente do burro, a outra tocando o medalhão através da camisa. Emma, ela sussurrou. Desculpe por ter demorado tanto. Desculpe por não ter sido mais corajosa antes. Mas estou tentando agora. Estou realmente tentando. O vento levou suas palavras. Nenhuma resposta veio porque nenhuma resposta era possível. Mas, de alguma forma, ali parada com um burro antes selvagem que havia aprendido a confiar nela, Tanzi sentiu algo que não sentia há 20 anos. Não exatamente perdão, mas a distante possibilidade disso. A sensação de que talvez um dia ela pudesse se perdoar por ter sobrevivido quando Emma não sobreviveu. E talvez isso fosse o suficiente para começar. A carta havia sido dobrada tantas vezes que os vincos estavam desgastados, quase transparentes. Tanzi a encontrou enfiada em uma gaveta de sua cabana, uma das dezenas que ela havia escrito ao longo dos anos e nunca enviado. Esta era endereçada ao seu ex-marido, datada de 5 anos atrás, escrita durante um inverno tão frio e solitário que ela quase desceu a montanha e nunca mais voltou. Asterisco, querido Michael, asterisco, asterisco. Não espero que você leia isto, nem sei se vou enviá-la, mas preciso escrevê-la de qualquer maneira. Preciso tirar essas palavras da minha cabeça e colocá-las no papel, onde posso vê-las. Isc asterisco. Desculpe-me por ter ido embora, por não ter sido forte o suficiente para sofrer com você, por ter escolhido a solidão em vez do trabalho árduo de nos curarmos juntos. Você merecia mais do que uma esposa que não suportava olhar para você, porque você a lembrava de tudo o que havíamos perdido. Asterisco, asterisco. Espero que você esteja feliz agora. Espero que tenha encontrado a paz de maneiras que eu não consegui encontrar. E espero, Deus, espero que você tenha me perdoado, porque não sei se algum dia vou me perdoar. Asterisco, asterisco, Tanzi Times. Ela leu na luz fraca do amanhecer e depois leu novamente. A mulher que escreveu esta carta estava se afogando, desesperada, mal conseguindo se manter à tona. Tansansi lembrou-se daquele inverno, lembrou-se de ter considerado seriamente simplesmente entrar na neve e não voltar. A única coisa que a impediu foi o instinto animal teimoso de sobreviver. Nada nobre, nada corajoso, apenas a recusa do corpo em desistir, mesmo quando a mente queria. Mas ela não era mais aquela mulher. Ou talvez fosse, mas tinha encontrado razões para ser mais do que apenas sobreviver. Fumaça nos ouvidos, a amizade inesperada de Sir, a esperança silenciosa de Lily, a cidade que a tinha visto trabalhar com o burro e não a tinha julgado, não tinha criticado,
apenas testemunhado. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em sua mochila junto com a mais recente, que havia escrito na noite anterior. Esta dizia coisas diferentes, oferecia verdades diferentes, e ela iria enviá-la hoje, antes que pudesse se convencer a não fazê-lo. A montanha parecia diferente naquela manhã, enquanto ela descia pelo que poderia ser a última vez como residente permanente. Ela decidiu aceitar a oferta de Caldera da Cabana, pelo menos temporariamente. Voltaria para pegar suas coisas nos próximos dias, gradualmente fazendo a transição de mulher da montanha para o quê? Mulher do vale? Apenas mulher? Ela ainda não sabia. E essa incerteza era assustadora de uma forma que parecia quase emoção. O curral estava vazio quando ela chegou. Harold, da loja geral, estava parado na cerca parecendo preocupado. Ele se foi, disse Harold quando Tani se aproximou. Em algum momento da noite passada, ele quebrou a cerca dos fundos. Deve ter entrado em pânico e acabado por atravessá-la. O estômago de Tansy deu um salto. Os rastros apontam para a montanha. Sears está a organizar uma equipa de busca. Diz que os animais provavelmente estão feridos. Definitivamente assustados. Podem ser perigosos se forem encurralados. Ele não é perigoso. Ele está apavorado. Diga isso ao Ceder. O homem está com seu rifle e tudo mais. Seu rifle. A voz de Tansy ficou aguda. Ele está planejando atirar no Smoke Ears se não conseguir capturá-lo com segurança. Sim, essa é a ordem do Ben. Ele diz que já tentaram por tempo suficiente e que um animal perigoso solto nas colinas é um risco. Tansy já estava se movendo antes que Harold terminasse de falar, correndo em direção à montanha. Atrás dela, ouviu-o gritar, mas não parou. Smoke Ears precisava dela. Depois de tudo, depois de toda a confiança que ele construíra, de todo o progresso que fizera, ele estava lá fora sozinho e assustado, e homens com rifles estavam caçando-o como se ele não fosse mais do que um problema a ser resolvido. Ela encontrou o grupo de busca de Ceder 1 hora depois nas colinas. 6 homens a cavalo seguindo rastros que levavam mais para cima no terreno acidentado. Sarah a viu chegando e levantou a mão para parar o grupo. Tansy, volte. Isso não é seguro. Você não vai atirar nele. Se pudermos capturá-lo vivo, nós o faremos. Mas Ben está certo. Não podemos ter um animal perigoso à solta. Alguém pode se machucar. Ele não é perigoso. Ele está com medo. Há uma diferença. E você sabe disso. Ser cerrou os dentes. Eu sei, mas Ben é o dono da fazenda e Ben tomou a decisão. Minhas mãos estão atadas, então desamarre-as. A voz de Lily veio de trás do grupo. Ela cavalgou à frente em seu próprio cavalo, vestida com roupa de trabalho, e parecendo mais determinada do que Tansy jamais a tinha visto. Isso está errado, e você sabe disso. Não podemos matá-lo só porque ele é inconveniente. Essa decisão não é sua, Lily, disse um dos outros homens. Então Tansy percebeu, frio como o sol, o marido de Lily. Ele tinha a mesma teimosia no queixo que o pai, mas sem a complexidade, sem a dúvida, apenas a certeza. Também não é sua, retrucou Lily. Aquele burro pertence ao rancho, o que significa que pertence a esta família. E eu faço parte desta família, mesmo que vocês às vezes se esqueçam disso. Lily, não faça isso aqui, disse Ben, em tom de advertência. Onde eu deveria fazer isso? Em particular, onde ninguém precisa me ouvir? Onde eu posso ficar quieta e obediente e nunca contestar nada? Sua voz tremia, mas era firme. Cansei de ficar quieta, Ben. Cansei de fingir que está tudo bem quando não está. A tensão era palpável entre eles. Tansy podia ver os outros homens se mexendo desconfortavelmente, sem saber para onde olhar. Era um assunto familiar que estava se espalhando em público. O tipo de coisa que as pessoas de uma cidade pequena testemunhavam e lembravam. Vamos conversar sobre isso em casa, disse Ben com firmeza. Não, vamos conversar sobre isso agora. Lily virou-se para Ceder. Você me disse ontem que Tansy lhe ensinou sobre força, sobre como não se trata de nunca quebrar, mas de tentar novamente depois de ter sido quebrado. Você se lembra disso? Calder assentiu lentamente. Então seja forte o suficiente para enfrentar seu filho. Diga a ele que isso é errado. Diga a ele que matar fumantes não resolve o problema. Isso cria um problema. Isso ensina a todos que assistem que quando algo é difícil, quando não se encaixa em nossas expectativas, nós o eliminamos em vez de nos adaptarmos. Já chega, disse Ben. Você está se envergonhando. Não, disse Lily calmamente. Finalmente estou sendo honesta. E se isso te envergonha, talvez você devesse se perguntar por quê. O impasse durou um longo momento. Então Calder limpou a garganta e desmontou.
Ele caminhou até o cavalo de Ben e olhou para o filho. Ela está certa, disse Calder. Isso é errado, e eu não vou participar disso. Pai, não. Escute-me agora. A voz de Calder era firme, mas não zangada. Cometi muitos erros na minha vida. A maioria deles veio de ser orgulhoso demais para admitir quando estava errado, teimoso demais para mudar de rumo, mesmo quando o caminho que estava seguindo era claramente destrutivo. E cansei de cometer esses erros. Temos que fazer algo a respeito do burro. Temos mesmo. Mas atirar nele, não é? Se Tanzi acha que pode encontrá-lo, traga-o de volta em segurança. Vamos deixá-la tentar. E se ela não conseguir, lidaremos com isso quando chegar a hora. Mas vamos dar uma chance a ela primeiro. O rosto de Ben estava vermelho, seja de raiva ou de vergonha. Tanzi não sabia dizer. Esta é a minha fazenda. Não, Ceder interrompeu. É a nossa fazenda. Minha, sua, da Lily e de todos que trabalham aqui. E tomamos decisões juntos, não por decreto. Pai e filho se entreolharam. Finalmente, Ben acenou com a cabeça em sinal de concordância. Tudo bem, 24 horas. Se o burro não voltar até amanhã de manhã, faremos do meu jeito. Ele virou o cavalo e desceu a montanha. Os outros homens o seguindo após uma pausa constrangedora. Apenas Sarah e Lily permaneceram. Obrigada, disse Lily ao sogro, por enfrentá-lo. Sei que não foi fácil. Devia ter feito isso há anos, respondeu Sir. Devia ter feito muitas coisas de maneira diferente. Ele se virou para Tanzi. Você realmente acha que pode encontrá-lo? Eu posso encontrá-lo. Se ele virá comigo, essa é a questão. O que você precisa? Tempo, silêncio e a promessa de que ninguém mais virá procurá-lo. Ele está cansado de ser perseguido. Sarah sentiu. Pode deixar. Vou manter todos afastados. Mas Tanzi, tenha cuidado. Ele está ferido e assustado. E animais assustados fazem coisas imprevisíveis. Pessoas assustadas também. Tanzi respondeu. E eu já fui as duas coisas, então entendo o que ele está passando. Ela os deixou ali e continuou subindo a montanha, seguindo rastros que eram claros até mesmo para seus olhos inexperientes. Smoke Ears tinha corrido muito e rápido, provavelmente impulsionado pelo pânico puro. A quebra da cerca provavelmente tinha sido um acidente. Ele se assustou com alguma coisa, jogou-se contra os trilhos e eles cederam. E então, encontrando-se repentinamente livre, ele fez o que todas as criaturas assustadas fazem. Ele correu para o lugar mais alto e isolado que conseguiu encontrar. O terreno ficou mais acidentado. Tanzi teve que diminuir o ritmo, escolher cuidadosamente o caminho sobre o xisto solto e contornar as rochas. Os rastros levavam para mais alto, em direção à região montanhosa que ela conhecia intimamente. Sua região, sua montanha. É aí que você está, murmurou ela. Você está indo para o mesmo lugar onde eu tenho me escondido. O sol subiu mais alto. As pernas de Tanzi ardiam com a subida e sua mochila parecia mais pesada do que o normal, apesar de estar quase vazia. Ela parava ocasionalmente para beber água, estudar os rastros e ouvir qualquer som que pudesse indicar que Smoke Ears estava perto. No meio da tarde, ela encontrou sangue. Não muito, apenas manchas nas rochas, escuras e frescas. Smoke Ears havia se cortado ao quebrar a cerca, ou talvez em sua fuga em pânico pela montanha. De qualquer forma, ele estava ferido, sozinho e provavelmente desesperado. Estou chegando, ela gritou, sem se importar se ele poderia ouvi-la ou não. Estou chegando e não vou machucar você. Eu prometo. Os rastros levavam a uma saliência estreita, mal larga o suficiente para um burro, definitivamente estreita demais para ser confortável. E lá, pressionado contra a face da rocha, com os lados arfando e os olhos revirando de medo, estava Smoke Ears. Sangue manchava seu ombro, onde o arame farpado o havia atingido. Suas pernas tremiam de exaustão e terror. Quando viu Tanzi, ele tentou recuar e suas patas traseiras escorregaram na borda quebrada. Calma, disse Tanzi, com voz calma, apesar do medo que a invadia. Calma agora. Não se mexa. Fique parado. Estou indo até você. Ela avaliou a situação rapidamente. A saliência era estreita demais para se virar. Se Smoke Ears se assustasse e avançasse, ele colidiria com ela, e ambos cairiam. Se ele se assustasse e recuasse, ele cairia da borda. Uma queda de 9 metros sobre rochas que o matariam instantaneamente. Ela tinha uma chance de fazer isso direito. Uma chance de alcançá-lo, acalmá-lo e guiá-lo de volta à segurança. E se ela falhasse, se seus nervos se rompessem, se o medo dele vencesse, ou se a saliência desmoronasse, ambos pagariam o preço. Tanzi pensou em Emma.
Pensou nos 20 anos que passou se escondendo da vida porque a vida doía demais. Pensou em Heather aprendendo a ser vulnerável. Lily encontrando sua coragem. Smokey Ears aprendendo a confiar, apesar de tudo que o ensinara a não confiar. E ela pensou, é assim que é a vida. É isso que significa sair da montanha e voltar ao mundo. Risco, medo e a possibilidade de cair. Mas também a possibilidade de conexão, de cura, de se tornar inteira novamente. Ela respirou fundo, ajustou sua mochila e pisou na saliência. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos para casa. A corda trançada na mochila de Tansy havia sido feita durante seu primeiro inverno na montanha, tecida com grama resistente da montanha durante as longas noites em que o sono não chegava. Ela a fez sem nenhum propósito claro. Suas mãos precisavam se ocupar enquanto sua mente tentava processar a dor. 6 metros de corda áspera, mas resistente, boa para transportar lenha, ou prender suprimentos, ou, como se viu, para salvar um burro assustado em uma saliência instável. Ela a puxou lentamente, mantendo seus movimentos pequenos e controlados. A saliência tinha talvez 45 centímetros de largura ali, mais estreita, onde a fumaça ficava presa contra a rocha. Cada passo exigia precisão absoluta. Um movimento errado, um momento de desequilíbrio, e toda a situação entraria em colapso. Eu sei que você está com medo, disse Tansy, sua voz baixa e firme. Eu sei que isso parece impossível, mas vamos superar isso juntos, você e eu, assim como superamos tudo o mais. Os olhos de Smokey estavam brancos, cercados pelo pânico. Sua respiração era ofegante e rápida. O sangue do ferimento em seu ombro pingava na pedra, formando pequenas manchas escuras que pareciam acusações. De certa forma, isso era culpa dela. Se ela nunca tivesse começado a trabalhar com ele, ele talvez nunca tivesse tentado fugir. Talvez nunca tivesse acabado ali, preso entre a rocha e o ar, com a morte a um passo de distância. Mas esse tipo de pensamento era da antiga Tansy, a mulher que passou 20 anos se culpando por coisas que não podia controlar. Esta Tansy, a que estava em pé em uma saliência estreita, tentando salvar uma vida em vez de se esconder de uma que conhecia melhor. Smokey Ears fez suas próprias escolhas, motivado por seus próprios medos. Tudo o que ela podia fazer era estar presente, manter a calma e oferecer a ele um caminho de volta à segurança. A corda parecia certa em suas mãos, familiar, sólida. Ela fez um laço simples, nada sofisticado, apenas o suficiente para passar pelo pescoço de Smokey sem apertar. Não era um laço, não era uma ferramenta de controle, apenas uma conexão, um elo físico entre eles que dizia: estou aqui. Você não está sozinho, vamos fazer isso juntos. Vou me aproximar agora, ela murmurou bem devagar. Continue respirando. É tudo o que você precisa fazer. Apenas respire. Ela deu um passo. A saliência aguentou. Outro passo. As orelhas de Smoke tremeram, mas ele não fugiu. Agora havia 1 metro entre eles, perto o suficiente para ver o suor escurecendo seu pelo, para sentir o cheiro de ferro do sangue e o almíscar do medo. Abaixo deles ela ouviu vozes. O grupo de busca os havia encontrado. Ela reconheceu o grito de Ser, dizendo às pessoas para ficarem afastadas. Não os assustem. Deixem Tansy trabalhar. Homem inteligente, finalmente compreendendo que, às vezes, a melhor ajuda era simplesmente ficar fora do caminho. É isso, Tansy disse, estendendo a corda lentamente. Vê, nada assustador. Só eu, você e esta corda, e vamos usá-la para ajudá-lo a descer em segurança. Smokers bufou um som áspero que continha toda a sua dúvida e terror. Mas ele não tentou se afastar. Isso já era alguma coisa. Era o suficiente. Tansy passou a corda por cima da cabeça dele com movimentos tão suaves que mal perturbaram o ar. O peso da corda repousou sobre o pescoço dele e por um momento terrível, ela pensou que ele entraria em pânico. Pensou que ele iria se levantar, ou fugir, ou fazer algo que os levaria aos dois para o abismo. Mas ele não fez isso. Ele apenas ficou ali tremendo, confiando nela o suficiente para deixar isso acontecer, mesmo que tudo dentro dele estivesse gritando para lutar ou fugir. Ótimo, sussurrou Tansy. Tão bom. Você está sendo tão corajoso. Ela enrolou a ponta da corda em sua mão. 1 vez, 2 vezes, dando a si mesma algo para se segurar. Não para puxá-lo, nunca para puxar, apenas para manter aquela conexão física, aquele lembrete de que nenhum dos dois estava sozinho nisso. Agora vem a parte difícil, disse ela. Temos que dar meia volta e voltar pelo caminho que eu vim,
E a saliência é estreita, então teremos que ir devagar, um passo de cada vez. Você consegue fazer isso comigo? Smoke Ears não respondeu, é claro, mas algo em sua postura mudou. Um sutil abaixar da cabeça, um leve relaxamento nos músculos tensos. Não estava calmo, ainda não, mas disposto, pronto para tentar. Tanzi começou o processo meticuloso de se virar na saliência. Cada movimento era calculado, o peso distribuído com cuidado, os pés encontrando apoio na pedra que parecia muito solta, muito instável. Atrás dela, a respiração de Smoker era irregular, mas constante. Ele estava esperando, confiando que ela sabia o caminho. Quando ela finalmente voltou a ficar de frente para a segurança, ela parou um momento para se estabilizar. Suas pernas tremiam, a adrenalina inundava seu sistema. Abaixo, ela podia ver rostos olhando para cima. Calder Lily, os outros fazendeiros, todos observando, esperando, torcendo. Tudo bem, Tanzi disse tanto para si mesma quanto para Smoker. Aqui vamos nós, devagar e com calma. Ela deu um passo para trás. A corda entre eles permaneceu frouxa. Ela não estava puxando-o, apenas se movendo e confiando que ele a seguiria. Por um longo momento, nada aconteceu. Então ela sentiu a corda se mover ligeiramente quando Smoke Ears avançou. Sentiu o calor de sua respiração na nuca quando ele diminuiu a distância que ela havia criado. É isso, ela sussurrou. Assim mesmo, um passo de cada vez. Outro passo, outro. A saliência parecia não ter fim. Cada centímetro de progresso parecia quilômetro. O mundo inteiro de Tanzi se reduziu à corda em sua mão, à pedra sob seus pés, ao som da respiração de Smoke Ears atrás dela. Nada mais importava. Nada mais existia. Na metade do caminho, a saliência desmoronou. Não de forma catastrófica. Apenas uma seção de cerca de 15 centímetros de largura cedeu sob o calcanhar de Tanzi. Pequenas pedras rolaram pela face do penhasco, o som agudo no silêncio tenso. Smoke Ears se assustou, levantando a cabeça, e por um momento terrível, a corda se soltou quando ele tentou recuar, tentou escapar desse novo perigo. Calma. A voz de Tanzi era aguda e urgente. Calma. Não recue. Não há nada atrás de você além do ar. Ela sentiu ele parar. Sentiu o peso terrível dele à beira do pânico. Era isso, o momento em que a confiança, mantida ou destruída, em que toda a paciência, todo o trabalho gentil, todas as promessas que ela havia feito se provariam reais ou vazias. Ouça-me, disse ela, forçando a voz a se acalmar, mesmo com o coração batendo forte. Eu sei que você está com medo. Sei que todos os seus instintos estão dizendo para você correr. Mas você não pode fugir disso. A única saída é seguir em frente. A única maneira de chegar à segurança é confiar em mim agora, neste momento. Por favor. Ela nem tinha mais certeza se estava falando com Smoke Ears. Não tinha certeza se estava falando consigo mesma. Com Emma, com cada parte assustada de sua alma que vinha fugindo há 20 anos. Por favor, confie. Por favor, deixe isso importar. Por favor, deixe a conexão valer o risco. A corda afrouxou. Smoke Ears parou de puxar para trás. Obrigada, sussurrou Tanzi. Obrigada por confiar em mim. Ela começou a se mover novamente, mais devagar agora, testando cada apoio antes de colocar peso sobre ele. A seção danificada da saliência estava atrás delas, mas todo o caminho parecia instável, como se a própria montanha estivesse prendendo a respiração. E então, finalmente, impossivelmente, a saliência se alargou. Eles haviam passado pelo pior. O caminho à frente ainda era estreito, mas administrável, levando até onde a equipe de busca esperava com cordas, cobertores e suprimentos médicos para o ferimento de Smoker. As pernas de Tanzi quase cederam de alívio. Ela se inclinou contra a face da rocha, pressionando a testa contra a pedra, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto empoeirado. Eles haviam conseguido. Eles realmente haviam conseguido. Atrás dela, Smoke Ears acariciou seu ombro gentilmente, questionador. Estamos seguros agora? Acabou? Quase, ela disse, estendendo a mão para acariciar seu pescoço. Quase lá, só mais um pouco. A voz de Tanzi estava sem uso há tanto tempo, por tantos anos, que falar em voz alta parecia estranho. Mas, parada naquela saliência cada vez mais ampla, com Smoke Ears colado atrás dela e a cidade reunida abaixo, ela se viu falando, sem planejar as palavras, sem escolhê-las cuidadosamente, apenas deixando-as sair. Eu tinha uma filha, disse ela, sua voz chegando até a multidão que esperava. O nome dela era Emma. Ela morreu há 20 anos em um acidente de ônibus escolar. E eu me culpei por isso.
Eu me culpei mesmo sabendo que não era minha culpa. Mesmo sabendo que nada que eu pudesse ter feito teria mudado o que aconteceu. E eu fugi para a montanha porque não suportava viver em um mundo onde ela não estava. Smoke Ears se moveu atrás dela, seu calor uma presença sólida em suas costas. Abaixo ninguém se moveu, ninguém falava, apenas ouviam. Passei 20 anos escondida. Tanzi continuou, dizendo a mim mesma que estava me curando. Mas na verdade eu estava apenas presa, congelada no pior momento da minha vida. Incapaz de seguir em frente, incapaz de deixar para trás. E talvez tivesse ficado assim para sempre, se não fosse por esse animal teimoso e assustado que precisava de alguém que entendesse como era se sentir quebrado. Ela se virou ligeiramente para poder ver o rosto de Smoker, ver a inteligência, o medo e a esperança hesitante em seus olhos. Ele não está domesticado, disse ela. Ele não está curado. Ele apenas tem menos medo do que antes. E é isso que eu também sou, ainda de luto, ainda carregando cicatrizes, mas com menos medo, menos sozinha. E isso é o suficiente, tem que ser o suficiente. A corda em sua mão parecia mais do que apenas grama e fibra. Parecia todas as conexões que ela recusou por 20 anos, todos os relacionamentos dos quais ela se afastou, todos os momentos de confiança que ela negou a si mesma. E segurando-a agora, sentindo o peso das orelhas de Smoker na outra ponta, ela entendeu algo que antes tinha medo de ver. A conexão não era fraqueza, era coragem. A coisa mais corajosa que você poderia fazer era deixar outra pessoa importar. Mesmo sabendo que ela poderia ir embora, poderia magoá-lo, poderia partir seu coração em pedaços tão pequenos que você nunca conseguiria encontrá-los todos. Desculpem, disse ela, e estava falando com todos e com ninguém. Para Emma, para seu ex-marido, para a cidade que lhe deu espaço quando ela precisava, para si mesma. Desculpem por ter fugido. Desculpem por ter ficado longe por tanto tempo. Desculpem por ter deixado o medo me diminuir. Abaixo, ela viu Calder dar um passo à frente. Ninguém está pedindo desculpas, Tanzi. Estamos apenas felizes por você estar aqui agora. A simples aceitação em sua voz quase a destruiu. Ela esperava julgamento, piedade, o peso complicado das expectativas das pessoas. Em vez disso, ela recebeu compreensão. O reconhecimento de que todos carregavam sua própria dor, seu próprio medo, suas próprias razões para fugir, ou ficar, ou fazer as escolhas que fizeram. Desça, gritou Lily. Vocês dois, vamos cuidar desse ombro. Olhou. Tansy assentiu, sem confiar mais na sua voz. Ela deu mais um passo à frente e outro, e Smoke a seguiu. O caminho estava mais fácil agora, largo o suficiente para que pudessem andar lado a lado. Ela enrolou a corda frouxamente em torno do ombro, mantendo o contato, mas sem restrições. Enquanto desciam, ela continuou falando, não mais para a multidão, mas para Smoke, para si mesma, para a montanha que a abrigou quando ela precisava de abrigo e agora a estava liberando de volta ao mundo. Você vai ficar bem, murmurou ela. Nós duas vamos ficar. Não será fácil e haverá dias em que vamos querer fugir novamente, quando o medo ficar forte e a conexão parecer muito trabalhosa. Mas vamos tentar mesmo assim. Vamos continuar tentando, porque é isso que significa viver. Não é não ter medo, é apenas ser corajoso o suficiente para tentar novamente. A última parte do caminho se abria para um terreno plano, onde a equipe de busca esperava. Mãos se estenderam para segurar Tanzi quando ela saiu da trilha rochosa para guiar Smoke Ears com segurança. Alguém jogou um cobertor sobre as costas do burro. Outra pessoa trouxe água para Tanzi, fresca e doce após a escalada. Keder estava lá, seu rosto marcado pelo tempo cheio de rugas de preocupação. Foi a coisa mais estúpida e corajosa que já vi. Aprendi com você, disse Tanzi, e conseguiu um sorriso trêmulo. Lily a abraçou rápida e intensamente. Depois deu um passo para trás, parecendo envergonhada. Desculpe, é que estou feliz por você estar bem. Eu também. Ben ficou à margem do grupo com uma expressão conflituosa. Finalmente ele se aproximou de Smoke Ears e examinou o ferimento no ombro com mãos cuidadosas. Não está tão ruim. Limpe-o. Talvez alguns pontos. Ele ficará bem. E então Tanzi perguntou. Ben olhou para ela por um longo momento. Depois para o pai, depois para a esposa, que o observava com uma expressão que demonstrava desafio e esperança. Então ele fica, disse Ben baixinho, no rancho pelo tempo que precisar. Não se fala mais em sacrificá-lo. Obrigada, disse Tanzi. Não me agradeça. Agradeça a minha esposa por ter mais coragem do que eu. Ele olhou para Lily com algo que poderia ser o início do respeito.
Agradeça ao meu pai por me mostrar que admitir que você está errado requer mais força do que fingir que está certo. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. E Ben também não. Qualquer conversa que tivessem mais tarde, quaisquer mudanças que surgissem a partir desse momento, caberia a eles lidar com isso. Mas algo havia mudado entre eles. Algo havia se aberto o suficiente para deixar a luz entrar. O grupo começou a caminhada de volta para a cidade, movendo-se lentamente para acomodar a lesão de Smokeyer e a exaustão de Tansy. O burro caminhava ao lado dela sem a corda agora, escolhendo ficar perto em vez de ser forçado a isso. E Tani, a mulher da montanha, a mãe enlutada, a alma ferida, aprendendo a ser inteira novamente, desceu de seu refúgio e voltou ao mundo, pronta finalmente para ver como era a vida quando você parava de fugir dela. Agora, parada sob o sol de outono, observando Smoker pastar pacificamente com seus novos companheiros, Tansy sentiu algo que não experimentava há 2 décadas. Contentamento. Não exatamente felicidade. A dor não desaparecia só porque você a reconhecia, mas uma sensação de estar presente em sua própria vida, em vez de observá-la à distância. Você vai à cidade? A voz de Lily chamou do caminho. A jovem passou a aparecer quase todas as manhãs, às vezes para conversar, às vezes apenas para caminhar juntas até o curral em um silêncio confortável. Daqui a pouco, respondeu Tansy. Só estou vendo ele se acomodar. Lily se juntou a ela na cerca, ambas as mulheres encostadas nos trilhos, como os fazendeiros faziam há gerações. É difícil acreditar que ele é o mesmo animal que aterrorizou este lugar por 3 anos. Ele não é mais o mesmo. Nenhum de nós é. Tansy olhou para Lily. Como estão as coisas com Ben? Melhores. Não perfeitas, mas melhores. Agora estamos conversando. Conversando de verdade. Não apenas coordenando horários. Ele está tentando ouvir em vez de apenas dar ordens. Lily sorriu levemente. Acontece que quando você para de aceitar as coisas como elas são e começa a exigir que elas mudem, as pessoas realmente respondem. Isso requer coragem. Aprendi isso com você, observando você ficar naquela saliência e se recusar a desistir. Elas ficaram em um silêncio confortável, observando os burros. Smoke Ears levantou os olhos do pasto, viu Tansy e caminhou lentamente até a cerca. Ela estendeu a mão automaticamente para acariciar seu pescoço, sentindo seu calor, a sólida realidade da conexão. Tenho pensado, disse Lily com cuidado, em começar algo. Um programa talvez para pessoas que precisam, não sei, de espaço para se curar, uma maneira de trabalhar com animais que entendem o trauma, como terapia, mais ou menos. Estava pensando em como ajudar Smoke Ears ajudou você, como observar você me ajudou a encontrar minha voz novamente. E me perguntei se poderia haver outras pessoas que precisassem desse tipo de cura. Tani considerou isso. Você precisaria de terra, recursos, conhecimento sobre comportamento animal e trauma. Eu precisaria de um parceiro, disse Lily, olhando diretamente nos olhos dela. Alguém que entenda o que significa estar quebrado e se curar. Alguém que seja paciente o suficiente para ensinar aos outros o que você ensinou àquele burro. Lily, pense nisso, sem pressão. Mas acho que poderíamos fazer algo significativo juntos, algo que importa. Antes que Tansy pudesse responder, a caminhonete de Ser parou. Ele saiu devagar, ainda protegendo um pouco as costelas, e caminhou até elas para se juntar à cerca. Senhoras, ele as cumprimentou. Bela manhã, é mesmo? Concordou Tansy. Queria falar com você, disse Keder para Tansy. Recebi uma ligação de um fazendeiro do condado vizinho. Ele tem um cavalo que ninguém consegue controlar. Eles acham que foi maltratado antes de ele comprá-lo. Ouvi falar do que você fez com o Smoke Ears e pensei que talvez você pudesse dar uma olhada. O primeiro instinto de Tansy foi recusar, dizendo que agora estava estabelecida, sem desafios, satisfeita com sua vida tranquila na cabana. Mas então ela pensou naquele cavalo, assustado e sozinho, provavelmente convencido de que todos os humanos eram perigosos. E ela sentiu aquela atração familiar. Aquele senso de propósito que sentia falta há 20 anos. Vou pensar nisso, disse ela. É tudo o que peço. Uma jovem fazendeira se aproximou do curral, uma mulher de cerca de 25 anos com energia nervosa e olhos esperançosos. Você é Tansy Braddock, aquela que domou o Smoke Ears. Sou eu, sou Hannah. Trabalho no Triple Creek Ranch e tenho tentado trabalhar com uma mula que compramos na primavera passada, mas nada do que faço parece ajudar. Ele só fica mais agitado. E alguém disse, talvez você esteja disposta a me ensinar, não a fazer isso por mim,
mas a me mostrar como abordar a situação de maneira diferente. Tansy olhou para Lily, que sorria com ar de quem sabia das coisas. Depois para Calder, que deu de ombros como se dissesse: as notícias correm rápido. Em seguida para Hannah, com seu rosto ansioso e seu pedido para que a ensinasse, em vez de resgatá-la. Tudo bem, disse Tansy. Venha amanhã de manhã cedo. Traga a mula se puder transportá-la com segurança, ou eu irei até você, se não for possível. Veremos o que podemos descobrir juntos. O rosto de Hannah se iluminou. Sério? Obrigada. Muito obrigada. Ela saiu correndo, já pegando o celular para fazer os arranjos. Tansy a observou partir, sentindo algo mudar dentro de seu peito. Desta vez não era medo, mas antecipação, propósito, a sensação de que talvez ela tivesse algo a oferecer. Afinal, algo que importava além de apenas sobreviver. Parece que você vai ficar ocupada, observou Lily. Parece que sim. Ainda quer se esconder na sua montanha? Tansy sorriu. A montanha não vai a lugar nenhum. Ela estará lá quando eu precisar. Mas, neste momento, acho que preciso mais disso. A manhã se desenrolou ao redor delas. Smokers voltou a pastar, contente com seu rebanho, sem mais lutar contra a conexão. Keder se retirou para cuidar dos negócios da fazenda, mas não sem antes apertar o ombro de Tansy, um gesto de amizade, de respeito, de compreensão mútua entre duas almas, aprendendo a perdoar a si mesmas. Lily ficou, e elas conversaram sobre a ideia do programa, como ele poderia ser, a quem poderia servir, como começar pequeno e crescer com cuidado. Tansy se viu oferecendo sugestões, com base em 20 anos de observação solitária e nas últimas semanas de envolvimento ativo. Talvez Lily estivesse certa. Talvez houvesse algo aqui que valesse a pena construir. Por volta do meio-dia, Tansy foi à cidade comprar suprimentos. Harold a cumprimentou pelo nome na loja geral, perguntou como ela estava se adaptando e mencionou que o neto de sua irmã poderia se beneficiar de alguma terapia com animais, se Tansy algum dia colocasse esse programa em funcionamento. As pessoas acenavam do outro lado da rua. Alguém a convidou para ir à igreja no domingo, sem insistência, apenas de forma amigável, uma oferta que ela poderia aceitar ou recusar sem julgamento. A cidade, que antes parecia um lugar de memórias dolorosas, agora parecia uma possibilidade. Não era seu lar, ainda não, mas algo que poderia se tornar seu lar se ela permitisse. Ela parou no túmulo de Emma no caminho de volta para a cabana. Ela vinha evitando isso há 3 semanas, sem saber o que diria ou sentiria, mas ali parada, olhando para a lápide com sua inscrição simples, Emma Rose Braddock, filha amada, ela não sentiu a dor avassaladora de antes, mas algo mais suave. Tristeza, sim, saudade sempre, mas também gratidão. Desculpe por ter demorado tanto para voltar, ela disse baixinho. Desculpe por ter deixado a dor me fazer desaparecer. Você merece mais do que uma mãe que fugiu. O vento soprava entre as árvores do cemitério, levando as folhas de outono em espirais preguiçosas. Mas agora estou tentando de verdade, e acho que espero que você se orgulhe disso. Orgulho por eu finalmente ter parado de me esconder. Orgulho por estar ajudando outras criaturas assustadas a encontrar o caminho de volta à confiança. Ela colocou a mão sobre a pedra fria, sentindo as letras esculpidas sob a palma. Eu te amo, sempre vou te amar. E estou aprendendo que amar você não significa que eu tenha que parar de viver. Que honrar sua memória significa viver plenamente, não se esconder da vida porque dói. Nenhuma resposta veio porque nenhuma resposta era possível. Mas, de alguma forma, Tansy se sentiu mais leve ao se afastar, como se finalmente tivesse dito algo que precisava dizer há 20 anos. E dizer isso tivesse afrouxado o nó em seu peito, que tornava difícil respirar por tanto tempo. De volta à cabana, ela encontrou um pacote na porta. Não havia remetente, mas ela reconheceu a caligrafia de Michael na etiqueta. Dentro havia uma fotografia, uma que ela havia esquecido que existia. Emma, aos 10 anos, ao lado de Copper, com uma mão no pescoço do prefeito, sorrindo para a câmera com sujeira no rosto e alegria nos olhos. No verso, Michael havia escrito: achei que você gostaria de ter isso. Ela estava tão feliz naquele dia. Nós dois estávamos. Lembre-se de nós assim. Tansy segurou a fotografia com cuidado, traçando o sorriso de Emma com um dedo. Em seguida, levou-a para dentro e a colocou na pequena lareira acima do fogão a lenha. Não mais escondida em um bolso, não mais guardada onde a dor poderia se agravar em particular. Apenas ali, presente, uma lembrança do amor e da perda,
e da complicada verdade de que ambos podiam coexistir. Ela fez chá e sentou-se perto da janela, observando a fumaça subir à distância. O burro levantou a cabeça como se sentisse sua atenção, e por um momento seus olhos se encontraram através do espaço entre eles. O reconhecimento passou entre eles. Duas almas feridas que aprenderam que a cura não era esquecer a dor ou fingir que as cicatrizes não existiam. Era seguir em frente de qualquer maneira, escolher a conexão em vez do isolamento, ser corajosa o suficiente para confiar que nem todas as mãos estendidas significavam mal. Amanhã, Hannah chegaria com sua mula problemática. Amanhã, Tansy começaria a ensinar o que havia aprendido não apenas sobre animais, mas sobre paciência, presença e o lento trabalho de reconstruir a confiança. Amanhã, ela daria mais um passo nessa nova vida que estava construindo. Mas hoje ela apenas se sentou à luz quente do sol de sua cabana, segurando uma xícara de chá e olhando para uma fotografia de sua filha, e se permitiu sentir tudo: a dor, a esperança, o medo, a possibilidade, tudo junto, confuso, complicado e real. A mulher da montanha havia descido de seu refúgio e aprendido algo essencial. Você não precisava escolher entre lembrar o passado e abraçar o futuro. Você podia ter os dois, podia honrar o que havia perdido enquanto ainda buscava o que poderia ser encontrado. E às vezes, se você fosse muito corajoso e muito paciente, e muito disposto a tentar, poderia descobrir que as coisas mais indomáveis da vida não eram animais selvagens ou burros teimosos, ou mesmo montanhas que o protegiam da dor. Eram as partes de si mesmo que você havia trancado, as conexões que havia negado, a esperança que tinha medo de abraçar. Mas com o tempo, com confiança, com o trabalho constante de aparecer dia após dia e tentar novamente, mesmo essas coisas podiam ser suavizadas, não quebradas, não domadas, apenas bem-vindas de volta à luz onde pertenciam. Tansy Braddock tinha 62 anos e estava finalmente aprendendo a viver. E isso, pensou ela, observando o sol pintar de dourado o vale de onde ela havia fugido, era